Bom, mestre, o pessoal está entrando, acho que a gente já pode começar. Então, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite. As lives estão acontecendo para que a gente possa, de alguma maneira, juntar todos, né? Mesmo distante, mas a gente pode interagir através da live e nada melhor do que a gente saber das histórias da Gama Filho, né? Que foi o nosso passado, presente e o futuro também, porque a gente continua junto com essa amizade que nós temos desde criança, né? Vamos falar assim. Então, o senhor faz parte, né? E o senhor tem uma grande história na Gama Filho, né? Então, nada melhor que um domingo, no Dia das Mães, ter o senhor como nosso representante e escutar as histórias e multiplicar, que muitos não só escutavam, mas não sabia dessas histórias e a gente vai enriquecendo eles, né? Então, peço aí que o senhor faça a sua apresentação, né? Que faça o senhor estar, a sua formação, e aí a gente vai continuando. A live é sua. A live é nossa. Em primeiro lugar, eu que agradeço e lhe parabenizo ao mesmo tempo pela ideia das lives. Neste momento em que estamos em quarentena, distantes fisicamente, mas próximos pelo coração, pela ideologia, pela filosofia de vida que nos une, que é o judô, né? Desde a infância, muita satisfação em estar com você. Eu que lhe vi criança e acompanhei o seu crescimento, seu desenvolvimento. E o grande campeão que você se tornou, você foi líder do ano passado todinho do ranking nacional, foi vice-campeão mundial, disputando com uma pessoa 40, 50 quilos mais pesadas que você, igual como eu fui no Mundial, eu tinha 120 quilos e o peso pesado tinha 160, 40 mais que eu. Mesmo assim você não se intimidou, você lutou com coragem, como você luta sempre, com vontade, com determinação. E agora, com essas lives, você está dando possibilidade de muitas pessoas trazerem as suas histórias, né? Assistir todas elas, assisti a do Lapinha, que também ensinei ao Lapinha, quando ele entrou, rolamento, Lapinha e Lapão, né? A Dona Deusa, que eu parabenizo pelo Dia das Mães, né? Aquela nossa chefe de torcida, estava sempre conosco, nos incentivando. Fazia no Dia dos Professores, dia 15, uma mesa ali naquele dojo enorme para homenagear todos os professores. Nós tínhamos ali um carinho diferenciado da Universidade Gama Filho, que nos abraçou como uma mãe, né? A Gama Filho é a nossa grande mãe profissional, em que nós todos competíamos e treinávamos acirradamente, mas a amizade, o sentimento, o bem-querer que nos une é muito grande, muito forte, e assim que você me convidou, foi um prazer aceitar para vir aqui contar a minha passagem pela Universidade Gama Filho, né? Já vendo aqui, pedindo desculpa a todos que a mensagem passa muito rápido, não dá para ver, mas já vi que meu irmão Renato Simões entrou, que foi quem me estimulou, porque ele fazia todos os esportes, eu terminei entrando para fazer esporte também, porque eu sou o irmão mais novo que ele, né? E ele era o mais rápido, e eu, assim, mais gordo, e eu tentava acompanhar ele, mas ele fazia todos os esportes, e terminou que eu fiquei no judô, e ele é campeão internacional de tênis de mesa. O professor Icraci Rosas também, que é presidente da Comissão Nacional de Graduação, entrou, meu abraço. E a todos que estão entrando aí, para a gente bater um papo e lembrar do nosso período de passagem na Universidade Gama Filho. Você pediu para eu falar a minha graduação atual. Minha graduação atual é sétimo dan, né? Eu sou o sétimo dan da CBJ, né? E comecei judô no dia 2 de abril de 1969. Então eu estou com 50 aí. 69. 41, 61? Não. 59 que o senhor começou? Não, comecei em 1969. 69, então 49 anos. Não, é mais um pouquinho.
Mas tudo bem, eu estou no judô desde 17 anos, porque queria treinar há mais tempo. 51 anos. 51 anos, isso mesmo. Todo mundo está botando aí, 51 anos. É isso mesmo. Então, estou há 51 anos no judô e cada vez que. Na verdade, entrei no judô para perder a barriga, não perdi, ganhei, né? Mas fiquei um gordo ágil. E descobri uma filosofia de vida, para mim é o que importa. Mestre, fala a sua formação. Eu sou formado em educação física, na verdade eu fui campeão brasileiro em 72 na Bahia e fui convidado pelo professor Koyama, né, e Luiz Carlos Nove, de São Caetano do Sul, para me transferir para Salvador, de Salvador para São Paulo. Então eu saí da Universidade Católica de Salvador, né, e fui para São Paulo fazer educação física em São Caetano do Sul. Então me formei lá em São Caetano do Sul em 75 e quando fui campeão brasileiro em 74, o professor Pedro Gama Filho me deu o cartão dele e disse que queria que eu viesse para Gama Filho porque o peso pesado da Gama Filho, o Arthur Duarte, muito forte, campeão pan-americano, etc. Foi o primeiro professor de judô da Gama Filho, foi ele, né? Depois foi o professor Edmundo Novaes, pelo que me consta. E é uma pessoa maravilhosa, todos dois, né? Pessoas se dedicaram ao judô da Gama Filho e fizeram do Gama Filho o que ela é. Então, eu comecei a dar vontade de fazer educação física e querer fazer judô. Houve um intercâmbio na Universidade de Gama Filho, que eles iam com aqueles ônibus Lobo 1, Lobo 2, etc. Eles foram fazer um intercâmbio da Universidade da Gama Filho com a Federação Universitária Baiana de Esportes, lá na Bahia. E foi aquela equipe toda, né? Suzuki, Edmundo Novaes, Sansão, Vitor Alencar, Ricardo Bittencourt, Arthur Duarte, uma equipe fortíssima. Competi com a equipe universitária da Bahia. E eu lutei com o Arthur Duarte, perdi para ele. Mas eu achei aquela equipe maravilhosa. Eu falei, esses caras viajam de ônibus para baixo, para cima, todos formados, todos universitários. Eu quero ser igual a essa turma aí. Eu queria vir para a Gama Filho. Mas a Gama Filho só foi ter o curso de educação física a partir de 74. Então, em 73, julho, eu me transferi da Universidade Católica da Bahia para São Caetano do Sul, me formei lá em 75, e aí o professor Pedro já tinha me convidado em 76, 2 de fevereiro de 76, eu comecei a dar aula na universidade e fui o primeiro professor, fui a pessoa convidada para montar o programa do programa de judô, da matéria judô no curso de educação física. E aí passaram na minha mão, na época, que já estavam estudando educação física na primeira turma, Geraldo Bernardes, Eurico Versari, Edson Leandro, Alfredo Dornelles, todas essas pessoas que são nomes assim, questionáveis, né? Talentos maravilhosos, e pessoas também que eu me honro ser amigo deles, passaram na universidade para se formar, né, por nossa mão. Não que eu tenha sido determinante, mas fiz a minha parte para passar o conteúdo. Ok, mestre. Eu sei que depois eu vou fazer essa pergunta lá na frente. Desculpa interromper, você perguntou a formação. Isso em educação física. Depois fiz pós-graduação em 79, na própria Gama, na primeira turma. Depois a Gama Filho terminou o judô em 80 para 81, quando eu voltei da Olimpíada. Eu aí fui convidado lá pela SUAM, e já queria fazer, porque eu trabalhava muito com performance, desempenho esportivo, melhorar a saúde das pessoas que tinham saúde. E eu tinha aquela vontade de ajudar em quem tivesse algum tipo de doença e me envolver mais nesse estudo da questão do funcionamento patológico do corpo. Aí fui na BBR, Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, cheguei lá e encontrei aquelas crianças com problemas, as fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais com uma dedicação, as mães, todo mundo trabalhando para uma criança pegar um garfo para se alimentar. Aí eu falei, eu quero esse desafio de vir para a fisioterapia. E aí comecei a estudar fisioterapia em 82, né? E me formei em 86. Então fui para a SUAM, me formei em fisioterapia. Depois fiz outra pós-graduação em psicomotricidade e fiz mestrado na Gama Filho em educação física. Comecei pela linha de pesquisa de psicofisiologia para entender o funcionamento do cérebro e o que acontecia com alguns alunos meus que eram verdadeiros leões na academia.
Chegava no campeonato, virava gatinho, o resultado era muito fraco. Aí fui estudar o sistema límbico, né? Sistema das emoções, e vi que as emoções nos bloqueiam, né, na hora do desafio. E aí depois mudei para a linha de pesquisa do imaginário social com a professora Nilda. E aí o meu mestrado, o nome, a tese foi O Mito do Campeão. E a minha banca foi o professor Tubino, professora Vera, professora Nilda. Graças a Deus fui aprovado por unanimidade, me cravaram de perguntas, mas eu consegui aprovação. Mas um grande campeão sempre passa. Muito obrigado. Muito gentil sempre. Mestre, vou falar algumas. Eu só vou falar da parte internacional. Se faltar alguma coisa, se tiver algum erro na minha pesquisa, o senhor, por favor, me conserte, tá? Não vou falar dos seus campeonatos nacionais, senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã em live, tá? O senhor teve a participação na Olimpíada de Moscou. Sim. Campeão mundial universitário. Sim. Se não me falha a memória, foi o nosso primeiro campeão mundial universitário no Brasil, do Brasil, né? Isso. Antes de mim, houve em 65 o professor Matheus Sukizaki, né? Mas assim, peso pesado, primeiro fui eu. Mundial, participação na Lausanne, quinto lugar que o senhor ficou. Isso. Quinto lugar no Mundial de Viena. 2 vezes, quinto lugar. Isso. 2 vezes. Participação no Mundial de Paris. 79, isso. Perdi na segunda rodada. Jogos Pan-Americanos. O senhor ficou em primeiro no absoluto e ficou em terceiro lugar no individual em Porto Rico. Sim, no pesado. Mas já tinha sido campeão pan-americano em 78, no pesado. Campeonato Ibero-Americano, primeiro lugar em Madrid. Sim. Campeão pan-americano na Argentina. Sim. Segundo lugar no Campeonato Pan-Americano na Venezuela. Em 80, isso. No Chile, o senhor ficou em segundo lugar no individual no Pan-Americano e em primeiro lugar no absoluto no Pan-Americano, no Chile. Sim. Participação no torneio de Tóquio Internacional. Sim, 2 vezes, 81 e 82. Participação na Copa de Gorocano. Isso. E, para fechar, terceiro lugar no Mundial Veteranos nos Estados Unidos. 2016, isso. Muito Faltou bem. Alguma coisa, mestre? Pesquisa feita. Depois disso tudo, faltou alguma coisa ou não? Não, eu só gostaria de, se me permitir, falar da sequência, né? Isso aí foi assim um caminho em que a gente vai cada vez se envolvendo mais, né? E eu fui gostando da parte competitiva, então fui campeão baiano várias vezes, e aí ganhei o primeiro título nacional dentro da Bahia, em 72. Isso teve uma repercussão muito grande, porque nunca tinha tido um campeão brasileiro baiano. O professor Chiosal foi para a Bahia em 72 e nós fizemos um treinamento juntos para chegarmos no brasileiro em condições de vitória. E ele foi vitorioso no peso médio e eu no peso pesado. Então a repercussão foi muito grande, eu fui convidado para ir embora da Bahia, né, em 73, fui embora da Bahia e comecei a competir nos campeonatos paulistas. E os 3 anos que eu morei em São Paulo, eu fui campeão no peso e no absoluto. 73, 74, 75. Ganhei o troféu da prefeitura lá de São Caetano, troféu de Etienne, 3 anos seguidos, que é tipo assim um Oscar do esporte, melhor atleta de todos os esportes. Fui escolhido durante 3 anos seguidos. E me classifiquei para ir ao Mundial também de Viena. Então, logo em 73, eu já tinha ido ao Mundial, ainda como atleta da Bahia. Eu fui ao Campeonato Mundial de Los Angeles, voltei em quinto lugar e voltei campeão ibero-americano. Foi o primeiro título internacional, foi a primeira viagem internacional que eu fiz com a seleção brasileira em 73. A seleção fez uma turnê em que foi a Lausanne, depois fomos a Londres disputar o torneio do Crystal Palace e depois lá eu ganhei uma luta, perdi a segunda para o Ângelo Parisi. Ele ainda era inglês na época, depois ele se naturalizou francês, casou com a francesa, Ângelo Parisi, e eu fui para a Espanha. A última competição da seleção brasileira foi na Espanha, e eu consegui vencer esse título internacional que me marcou muito,
porque eram 4 espanhóis em cada categoria. E eu consegui fazer a bandeira do Brasil subir em primeiro lugar, e quando subiu a bandeira do Brasil lá, foi uma emoção enorme. Voltei para o Brasil com uma taça enorme que eles me deram, e foi o primeiro título internacional. Foi aí que eu, em 73, eu falei, uai, eu acho que eu levo jeito para esse negócio, eu vou treinar mais. Aí fui para São Paulo e fui campeão brasileiro em 74, quando surgiu o convite para vir para a Gama. O professor Pedro, que foi lá em Curitiba, ele assistia a todos os campeonatos, gostava. Ele foi lá me assistir, me deu o convite, me deu o cartão dele e disse que me queria na equipe da Gama. Mas aí eu falei, estou estudando educação física. Ele falou, não, quando você acabar, quando você se formar, você me procura. Aí em 75 eu consegui classificar de novo para ir ao Mundial, disputei lá o bronze de novo, né? E voltei para o Brasil em 75, formei em dezembro e comecei a trabalhar na Gama em 76, recebi um apoio do professor Pedro muito grande para treinamento, né? E em 78 ele me liberou das aulas, falou que eu quero você só treinando. Para o Mundial Universitário, precisamos vencer esse Mundial Universitário. Faltava 15 dias para o Mundial Universitário, eu luxei o dedo mínimo. O dedo direito, o dedo mínimo do pé direito. Luxou, saiu do lugar, assim, totalmente, quebrou, né? Quebrou e luxou. E aí queriam me cortar da seleção. O médico falou, olha, a equipe técnica se reuniu, você quebrou, você está fora. Falei, doutor, o dedo é meu, o senhor me corta o dedo, mas não me corta da seleção. Entendeu? Mas nós não vamos lhe poupar. Eu falei, pode deixar, eu vou correr, eu vou fazer tudo, amarrava o dedo do pé e tal. E eu fui campeão mundial com o dedo do pé quebrado. E consegui vencer. Foi uma vitória assim, muito grande, sei que significou muito para a Gama e para o judô do Rio e do Brasil. Acho que muita gente com essa vitória, né? Tem gente que até hoje me encontra na rua aqui em Copacabana, aí lembra, você não, Oswaldo, aquele que ganhou e tal, porque foi uma coisa que foi aqui dentro do Brasil, né? Então motivou muita gente a treinar judô, e não foi só eu que tive o resultado de campeão. A equipe do Brasil, naquela época, teve muito boa participação. O Maurinho foi terceiro, acho que o Carmona também. E todo o Brasil lutou muito bem. Mestre, deixa eu lhe perguntar, por que o senhor procurou o judô e com qual idade? Como eu te falei, eu comecei no judô com 17 anos. Né? Antes disso, né, eu desde a infância, eu sempre fui gordo. Né? E aí tinha apelidos e eu não gostava dos apelidos, terminava brigando e era um gordinho meio esquentado, né? E aí um amigo meu, Pedro Amazonas, que fazia judô, me chamou para assistir lá as Olimpíadas Escolares no Antônio Balbino, ginásio Antônio Balbino. Aí tinha o judô lá, tudo muito bonito, organizado, todo mundo kimono branco, todo mundo cumprimentando o japonês, Sensei Yoshida, que virou o meu sensei depois. E eu achei aquilo muito bonito. Aí eu falei, eu quero treinar esse negócio. Aí a grana era meia curta lá em casa, porque meu pai funcionava público, minha mãe também. Eu fui assistir o primeiro dia lá, falei com o professor. Ele falou, ô Gordon, você quer treinar esse negócio? Eu falei, quero. Aí minha madrinha lá pagou a matrícula e tal. Eu fui, paguei a matrícula, mas não tinha dinheiro para comprar o kimono. Aí treinei com a calça de pijama e uma camiseta Hering 3 meses. Aí meu professor me deu... Eu não tenho vergonha de falar essas coisas, porque as pessoas acham que a gente campeão começou profissional. Eu comecei a treinar, não faltava o treino, ia lá, e o professor Raimundo Trindade, que já faleceu, me ensinava os rolamentos para fazer certinho, com detalhe, e ele me botava para fazer agachamento, você é muito pesado, o joelho tem que ser forte, vamos fazer a parte do Kemiwaza. Eu passei 3 meses aprendendo a cair. Aí ele me deu um kimono dele usado, e me inscreveu num campeonato como faixa branca. Aí eu fui no primeiro campeonato amistoso meu, no Clube Tapaz de Pano de Judô, lá perto da Igreja do Senhor do Bonfim. Cheguei lá, ganhei de um, aí afinal eu fiz com faixa roxa. Ele era estivador, né? Tinha os braços encurtados, pegava a saca e tal. Aí eu consegui dar um dashbarai nele, segurei e fui pegar no Jujigatame. Ele começou a bater porque o braço começou a rasgar, ele não tinha elasticidade nas fibras. Aí eu ganhei a equipe bem abaixo, né? Foi uma vitória assim que me marcou. Falou, eu acho que eu levo jeito para esse negócio. Aí comecei a treinar judô e comecei a me encantar pela filosofia da coisa, né? Porque o Sensei Yoshida virou para mim e falou assim, olha, ô Gordon, se alguém te olha feio, eu não gostava que as pessoas me olhassem feio, não entendo porque
a pessoa não te conhece, te bota apelido, te olha feio. Não gostava disso. Ele falou, se alguém te olha feio, ou te tá com algum problema, o problema está nele, não está em você. Então muda essa cabeça sua aí e tal. Então ele começou a virar para mim um guru, né? Aquela pessoa que não orientava só física nem tecnicamente, mas principalmente emocionalmente. Ok, mestre, qual foi o seu primeiro professor? Professor Kazuo Yoshida, né? Ele foi 2 vezes vice-campeão japonês e venceu lá para disputar e representar o Japão, mas teve uma politicagem lá que ele se aborreceu, não gostou e veio embora do Japão para o Brasil. E veio para São Paulo inicialmente, ficou em Santos, até que o dinheiro acabou lá, ele passou o pão que o diabo amassou lá, pegava a água do mar, botava numa vasilha assim, pegava o osso no açougue para fazer sopa para tomar. Até que um japonês encontrou ele lá e falou japonês, levou ele para treinar na academia em Santos, ele jogou todo mundo, depois ele foi ficando cada vez mais conhecido, chegou a auxiliar o Brasil na preparação para o Mundial de 65. Aí doutor Decânio, é um médico lá de Salvador, soube dele, Anish Emes também, que foram buscar ele no Rio de Janeiro, para ir embora para Salvador. Aí ele foi para Salvador, não saiu mais. O senhor teve outros professores na sua trajetória? Sim, em 1972, quando o capitão Emetério Chaves Filho, que era o capitão da Polícia do Exército, presidente da Federação Baiana de Judô também, fez uma reunião, resolveu criar a Federação de Judô, que eu sou um dos fundadores, porque o meu professor Yoshida disse que eu fosse, eu assinei lá a ata de fundação da Federação Baiana junto com as pessoas da época. Eles fizeram um movimento para botar o judô da Bahia lá para subir, né? Para ganhar destaque. Então falou, vamos sediar um campeonato brasileiro em outubro, mas vamos trazer um grande nome do judô para ajudar aqui, Sensei Yoshida e todo mundo, a desenvolver o judô da Bahia. E levaram para a Bahia, né? Eles montaram a academia, a Associação de Judô da Bahia, e levaram Ryofei Shozawa. O professor Shozawa, que era um grande campeão no peso médio, e junto com ele foi o Heloísio Ferreira Pereira, o Lulu, de Niterói. Os dois foram para a Bahia. E chegando lá, a Sensei Yoshida falou, quero você treinando com esses dois aqui. Com o Lulu e com o Shozawa. Então vai treinar comigo terça, quinta e sábado, e segunda, quarta e sexta com eles. Aí eu comecei a treinar com ele, eu já era faixa marrom, em 72. Aí Sensei Shozawa virou e disse, olha, você é muito técnico, o Yoshida fez um bom trabalho, porque o Yoshida proibia que eu fizesse musculação. Ele dizia que a pessoa com muito braço e com a cintura escapular muito desenvolvida, ficava duro, não tinha maleabilidade. Então ele falou, você não vai fazer musculação, faz flexão, etc. Então eu tinha velocidade, tinha técnica, mas não tinha força. Aí o Shozawa falou assim, olha, vocês vão ter que fazer um preparo físico para você chegar nesse brasileiro bem. Aí ele me pegava todo dia 6 horas da manhã na minha casa para a gente correr na Fonte Nova, era como se fosse o Maracanãzinho daqui. E a gente começou dando 2 voltas na pista, terminamos em outubro, a gente dava 10 voltas, 4.000 metros, todo dia. E aí flexão de braço, barra, e eu não conseguia fazer uma barra. Aí eu comecei a ficar pendurado, depois puxava corda, essas coisas. Aí fui desenvolvendo um pouco de braço, e chegou em outubro eu consegui vencer as lutas muito duras, né? Eu lutei a primeira luta com o Elvis Giovanetti. Eu nunca tinha visto uma pessoa do tamanho do Elvis. O Elvis tinha 1,90 m, 150 quilos, e fazia Haraigoshi e todos os golpes para a direita e para a esquerda. Foi a minha primeira luta. Ele era candidato era favorito para ganhar de São Paulo. Mas eu consegui ganhar dele de bandeira, uma bandeira para mim, outra para ele. Depois fui passando por outras pessoas e cheguei na final, fiz com o Durval Rente, que também era aluno do professor Messias Rodati, campeão de peso, forte, e eu também consegui ganhar dele. Ok, mas como é que foi sua chegada O senhor já falou, mas eu queria que agora a live tá com bastante gente, né? Não vou citar todos aí, mas Cagiano, Mestre Avena, Chuno Mesquita e outros, né? Um abraço para todos esses amigos aí da filosofia de vida chamada Judô, que são companheiros aí vida fora. Sua chegada na Gama Filho, o senhor sentiu alguma diferença, alguma indiferença, ou o senhor foi bem acolhido? Como é que foi sua chegada na Gama Filho?
Eu comecei, botei o pé no dojo para dar a primeira aula na Gama Filho, dia 2 de fevereiro de 76, e eu dei a primeira aula para as crianças, dei a segunda, e aí o ministro Gama Filho, que andava sempre com aquele jaleco, chegou lá no dojo e me olhou, falou: o senhor quem é? Ele não me conhecia. Eu falei: sou Oswaldo, estou vindo para Gama Filho. Aí botei os alunos todos perfilados, aí cumprimentamos ele, ele me apertou a mão, me abraçou, desejou boa sorte na minha chegada à universidade, né? Gostei da disciplina dos seus alunos, ele falou assim: gostei da disciplina dos seus alunos. E aí foi a minha recepção. O professor Eurico Versari foi quem intermediou junto ao professor Pedro, né? Um amigo até hoje, um abraço para o Eurico, que está nos Estados Unidos, e se tornou um irmão, o Eurico, né? Foi quem intermediou a minha vinda e me acolheu muito bem, entendeu? Mas do ponto de vista do judô, digamos assim, eu já fui para lá como campeão brasileiro, 2 participações mundiais, etc. Mas tinha uma pessoa chamada Edson Leandro, na Universidade Gama Filho. O Edson Leandro não era professor, o Edson Leandro da Gama Filho era um deus, né? Então o que ele falava, todo mundo fazia, né, meu amigo? Urgente. E aí tive um desafio meu, sim, como professor, para eu conseguir me impor, né? Eu tive que mostrar golpes e técnicas novas, porque alguns alunos juvenis, júnior, sênior, a gente ia ensinar uma técnica e falava: tá muito bom isso aí que você está ensinando, mas Sansão não ensinou assim não. Vou fazer do jeito que Sansão me ensinou. Ouvi isso várias vezes. Lá para a terceira, quarta vez, eu falei: meu irmão, o negócio aqui tem diferença, cada um tem um tipo de fazer judô, experimenta um pouquinho aqui o que eu estou falando para ver se dá certo e tal. Mas as pessoas não faziam, não. Aí eu comecei a participar dos campeonatos. Aí fui campeão carioca. Aí o pessoal já começou a ver, disse: não, peraí, esse gordo aí é diferenciado. Aí não faltava treino, dava treino forte e tal, e aí fui aos pouquinhos conseguindo conquistar o respeito das pessoas, dos pais que assistiam às aulas naquela época. Tinha um banco, né? Ficavam todos os pais assistindo. E aí fui aos pouquinhos conseguindo uma relação que até hoje assim alimenta meu espírito. Alunos que eu vi crescer, né, que entraram comigo pequenininhos, como Lapão, Lapinha, são grandes expressões do judô nacional e internacional. O Edmilson Leopoldino, a mãe chegou, a mãe dele trabalhava no 33, e chegou com ele pela mão assim, e ele já novinho, mas já todo definidinho, né, o Leopoldino. Eu falei: você quer ajudar o judô? Ele falou: quero. Aí vamos embora. Aí comecei a ensinar o Leopoldino. O Leopoldino virou 20 vezes campeão brasileiro militar, vice-campeão mundial militar absoluto, técnico da aeronáutica, quer dizer, é um orgulho, né? E vários outros. Depois que eu voltei de Moscou, o Eurico me deu a incumbência de dar um treino para os mais pesados, de médio para cima, né? Então eu tinha uma equipe na minha mão de talentos enormes: Dr. Gerson Domingues, Gilson Domingues, o Rômulo, o Jorge, né, o Tim Maia, gente, não quero esquecer ninguém. Olha, muita gente boa, muita gente boa. Não do ponto de vista só técnico, né? Mas do ponto de vista humano, assim, seres humanos fora de série, assim, uma coisa espetacular. Virgílio, Luiz Virgílio Castro Moura veio para me auxiliar no curso de Educação Física da Gama Filho, porque assim que eu assumi, eu fui o primeiro professor, aí disse: não, ele é muito novo, não pode ser. Aí chamaram um professor da Castelo Branco, chamado Luiz. Ele ficou 6 meses na Gama Filho, não aparecia para dar aula e tal, só aparecia para pegar o salário. O Sotubino despediu ele e falou: olha, você não é o perfil de professor que eu quero aqui. Vai assumir a carreira, professor Oswaldo. E aí contrataram em 77 o professor Virgílio, Luiz Virgílio Castro Moura, que virou meu assistente no curso de Educação Física e um grande amigo até hoje. O Fenelon veio de São Paulo para Gama Filho, e aí o treino, meu amigo, ficou ideal para mim, porque eu tinha o meio pesado da qualidade do Luiz Virgílio, forte, aguerrido, e o Fenelon também. O treino para mim começou Eurico, né? Aí o treino começou a ficar tão forte de 11 a meio-dia e meio que ia o Rio de Janeiro inteiro treinar lá, né? Eu me lembro que tinha um delegado de polícia chamado Álvaro,
que ele ia, levava o povo do jiu-jitsu todo para treinar com a gente, até membros da família Gama Filho, porque a gente treinava em pé e chão. O pau, assim, o português, claro, o pau comia mesmo, né? Em pé e no chão. Era assim um aquecimento de 5, 10 minutos e muito randori em pé e chão. Tá? Então era um treino assim que ficou diferenciado. Mestre, eu vou entrar agora na sua trajetória como atleta, apesar de o senhor, em vários momentos, já contou uma boa parte, mas é importante de todos escutarem a sua trajetória. Mas vou lhe pedir, as pessoas estão, o Leopoldino acho que está na live, tá? Ele acabou de agradecer o senhor, Leopoldina, vários estão agradecendo o senhor, Luiz Marco, Lapinha, mas fizeram, já apareceu umas 10, a mesma pergunta. Se eu não fizer, eu tenho... Você sabe que comecei o judô na Geraldo Bernardes, em 74, como o auxiliar do Geraldo era o Alfredo, né, do Orneres, e em 76 eu me transferi para Gama Filho, a qual, no treino das 10 horas da manhã, das 9 horas da manhã, eu fazia com o senhor. Né? Iniciei na 9 às 10h30, de 9 às 10h30. Exatamente isso aí, né? Mas eu tenho o maior respeito pelo senhor, mas fizeram uma pergunta aqui que eu tenho que fazer essa pergunta para o senhor antes de continuar. Senão vão continuar fazendo a pergunta aqui 10 vezes. Por que Pode fazer. O apelido de boneca? Essa pergunta sempre, quando eu vou dar alguma entrevista, sempre sai, não tem jeito. O clube que eu comecei a treinar, onde o Sensei Yoshida dava aula, era um clube de capoeira. Caraíba, depois era Caraíba Clube, depois virou Caraíba Judô Clube, que ensinava capoeira e tinha um dojo, um tatame que o Sensei Yoshida dava aula em cima. Tatame de racha de pneu com aquela lona antiga de caminhão, locomotiva, né? E era comum nos batizados terem apelido, etc. E eu e meu irmão e uns amigos, nós tínhamos um conjunto, na época do Iê, né? Isso foi aquela época, chamado The Good Life, os Boas Vidas. E a gente tocava na noite, sexta, sábado e domingo. Aí um treino, uma sexta-feira, eu fui já arrumado para a gente ia fazer um show depois, né? Com a roupa que a gente ia, a calça preta, a camisa branca, social e tal. Mas eu ia sempre de camiseta e tal, essas coisas. E eu tinha cabelo grande naquela época. Todo mundo tinha, a época dos Beatles, etc. Mas eu fui ter barba com 30 anos. E eu, quando lutava, eu ficava parecendo uma boneca. Aqui as bochechas ficavam vermelhas. E eu não tinha barba. E aí, um amigo lá, eu fui ao Campeonato Baiano, fui campeão, o Edmundo da Bahia, um amigo chamado Edmundo. Eu fui lá, ele me ensinou lá um golpe, uma combinação assim, tipo o Tigari com o Haraigos, que eu já gostava. Eu consegui ganhar o Campeonato Baiano. Aí quando eu fui todo arrumado, que eu ia fazer um show assim, entrei na academia, ele falou, aí, mas tá todo bonitinho, tá parecendo uma boneca. Na verdade não é uma boneca, é minha boneca, porque foi eu que ensinei a ele o golpe, ele ganhar, não sei o que. Eu digo, a minha boneca é sua mãe, rapaz. Que história é essa de minha boneca, rapaz? Aí o pessoal falou, não, mas ele é bonitinho, olha o rosto dele, ele é todo bonito, não tem um fio de cabelo, um fio de barba. Aí começaram a chamar a boneca, né? Aí, um belo dia, eu falei, para com esse negócio, rapaz. Aí, não, você é muito bonito, não se importa não. Você é um cara bonito, Sensei Yoshida, todo mundo. Meu nome é Oswaldo Cupertino Simões Filho. Quer dizer, Yoshida não me chamava de jeito nenhum nesse nome. Oswaldo saiu usuário. Cupertino não se fala. Simões era Simonche. Então ele me chamava de Gordon. Meu professor me chamava de Gordon. Aí um belo dia, lá, passados uns 3 meses que eles estavam me chamando de boneca, eu fiquei invocado, acabamos de treinar, um treino duro lá. Aí o Edmundo me chamou de boneca, eu falei, eu já falei que eu não gosto desse apelido, e dei uma pranchada na orelha dele. Mas dele, assim, tinha acabado o treino, né? Aí dei uma na orelha dele. Ele falou, que é isso? Que violência? Eu falei, eu já falei pra você parar. Aí Sensei Yoshida estava tomando banho, voltou, botou o judogi, botou todo mundo de enceiçar de novo, deu um esporro em todo mundo. Tem que vai, respeita o tatame, não sei o quê, o dojo é um lugar sagrado. Aí passou o esporro todo, ele veio, passou a mão na minha cabeça e disse, você muito bonito, né? E não fica nervoso não, que você é homem e tal. Não fica nervoso não, bureca. Aí ele me chamou
Bureca, porque ele não falava boneca, ou não falava N, falava Bureca. E daí em diante, ele não me chamava mais de outro nome a não ser Bureca. Então o meu professor começou a me chamar de Bureca. Tá Aí explicado. todo mundo falou, porra, Bureca, Bureca, Bureca. Aí fui pro campeonato de 72, tinha um amigo lá, o Miranda, era jornalista. Falou, se você ganhar o Campeonato Brasileiro, eu vou te fazer uma homenagem. Falei, tá legal. Aí ganhou o Campeonato Brasileiro, quando meu pai abriu o jornal à tarde, que meu pai lia um jornal da Bahia chamado À Tarde. Tinha assim um quarto de página com a foto minha, embaixo escrito assim, boneca campeão brasileiro. Aí meu pai falou assim, o que é boneca aqui? Eu falei, pô, me botaram esse apelido aí, meu pai. Disseram que é por causa da minha beleza, não sei o que e tal. Aí falou, eu falei pra você não se importar com esse negócio de apelido, cara, agora pegou. Aí fui pro Mundial, saiu na Globo. Não sei se você lembra, saiu na Globo. Boneca campeão mundial, no Jornal Nacional lá. Não, antes disso eu fiz exame para preto 72. Meu professor Yoshida falou assim: vou te dar uma faixa, vou comprar sua faixa japonesa. Comprou a faixa japonesa e tal, me deu a faixa. Aí eu fui lutar no campeonato de 1970, adulto do Ibirapuera. Aí o japonês olhava minha faixa e saía rindo. Todo mundo olhava a minha faixa e saía rindo. Aí eu falei, mas espera aí, sensei, o que é que o senhor botou aqui? Qual é o nome que está aqui? Ele falou, é seu nome. Eu falei, qual é o seu nome? Ele falou, boneca. Ele botou na faixa boneca. Pô, aí virou boneca, meu irmão, que não tinha jeito de tirar o negócio. Boa, Sensei. Essa história foi boa. Conta pra gente a sua trajetória como atleta. Como atleta eu comecei assim, né, competindo em campeonatos amistosos lá, depois fui em campeonatos universitários, disputei muitos campeonatos universitários, porque eu sempre procurei estudar muito lá em casa, o pessoal falava, tem que estudar e tal. Então eu ia disputando os campeonatos universitários, fui campeão brasileiro universitário várias vezes, campeão brasileiro em 72, 74, eu fui umas 5 vezes campeão brasileiro pesado. E aí comecei a ir para competições internacionais. O primeiro título internacional foi o Ibero-Americano, né? E 3 mundiais, que a participação foi 73, era 6 minutos de luta, as lutas eliminatórias, 8 minutos de disputa de terceiro lugar e 10 minutos a final. Só tinha vazar e pom. E eu ganhando lá de um inglês para disputar o bronze, 7 minutos e 50 eu estava na frente dele, atacando mais. Faltava 10 segundos para acabar, ele fez um impulsionador de esquerda e me fez um vazar. Tá atravessado na minha garganta até hoje aquele posterior. Podia ter voltado com bronze em 73, né? Mas fui pegando experiência e fui começando a gostar. E quando eu fui para São Paulo, o treinamento lá era 6 horas a cada final de semana. Então eu treinava, eu ia para a escola de educação física de manhã, depois dava aula a tarde toda e à noite eu ia treinar na academia do professor Yamazaki, do professor Nodeira, professor Ishii, professor Oide. Ia treinar onde tinha treino forte, né? E com a seleção paulista, que eu já comecei a ser convocado para ir. Então, passei 3 anos treinando sábado e domingo, sábado de 4 às 7 da noite e domingo de 9 a meio-dia. Mas o treino vinha São Paulo inteiro para treinar na federação. Então vinha o professor Daí Borges, que se estiver me assistindo, um abraço para ele, com os amigos dele, com os alunos dele, com o Germano, com outros de Campinas, que o pau comia, amigo. O professor João Gonçalves via com o pessoal do Pinheiros, e foi uma passagem muito engraçada lá em São Paulo, que o primeiro treino que eu fui fazer de 4 às 7, 3 horas seguidas, assim, muito duro mesmo o negócio, treinando lá com o pessoal da Home Budokan, com o Ratiro, com o Sadal, meu amigo, que eu mando um abraço, os Thales do Yamazaki, gente muito forte, né? E aí eu, assim, querendo respirar no final do treino, eu olhei pro professor João Gonçalves Pesquinho ele meio coroa, cabelo branco, eu digo, eu vou treinar com esse aqui para ver se eu consigo respirar. Ah, pra quê, meu irmão? Ele no chão é uma fera, ele não me deixou quieto um minuto, me faltou o ar. Falei, peraí, professor, para aí um pouquinho que eu não estou aguentando mais. Depois eu fiz amizade com ele, o professor Chosal já falava dele, que ele foi campeão de waterpolo, porta-bandeira do Brasil na Olimpíada, e era um atleta maravilhoso, e eu querendo descansar com ele, viu só.
tomei um sacode que eu fiquei assim, para aí um pouquinho, professor. Entendeu? E aí fui indo cada vez mais competindo, me envolvendo com campeonato, com competição, com aula e gostando cada vez mais, né? Cheguei no Rio, fui muito bem recebido. Treinava na Gama Filho de manhã, um treino muito forte, de 11 a meio-dia e meio. Mas Sensei Yoshida sempre em contato comigo, de Salvador, me orientando. Falou, tá tudo muito bem, mas eu quero você treinando o professor Medi. Jorge Medi, em Ipanema. Aí eu fui lá, ele olhou para mim assim e disse, você está muito gordo para treinar aqui. Eu quero um atestado médico. Você não vai morrer aqui no treino. Aí fiz um teste de esforço lá com o Dr. Edmundo Novaes, cardiologista. Levei o teste de esforço para ele. Paguei o primeiro mês, entrei. Aí, rapaz, o treino era muito forte, mas muito forte. E quando acabava o treino, ele mandava segurar no espaldar assim e dar 100 pulos. Se você não pulasse 100 vezes na mesma velocidade, vinha bambu das pernas. Aí no segundo mês ele viu que eu não desisti, ele falou, não precisa pagar mais não, que você é professor, não sei o que, eu não paguei mais. Aí o Sensei Medi virou um amigo meu e começou a me ajudar, me emprestava filmes que ele tinha japonês para dar aula na universidade, levar livros para estudar, etc. E virou um grande amigo, Sensei Medi. Agora apanhei muito, né? Apanhei muito. Esse eu apanhei desde quando entrei no judô que eu apanhava, porque os pesos leves na Bahia, o desafio era dar ippon nos pesados. Então o que eu levei de seu Inagê, teve uma época que eu caí tanto para aqueles. Tinham assim, pesos leves, Serrinha. Serrinha tinha 60 quilos, me dava o seu Otoshi, Américo, um povo que de 60, 60 e poucos quilos, que a brincadeira era jogar os pesados. Eu tomei tanto Seoi, Eri Seoi, seu Otoshi, que eu cheguei um dia em casa, fui urinar, urinei meio avermelhado. Assim, de tanta pancada. Eu falei, vou largar esse judô, que só tem maluco nesse negócio. Né? Aí, mas aí, Sensei Yoshida falou, ô Gordão, volta. Aí voltei e comecei a derrubar também. Aí quando eu comecei a derrubar, só vinha um ou dois para treinar, não queria mais. Mas tudo bem. A coisa foi ficando cada vez melhor para mim. Mestre, a pergunta que todo mundo quer saber referente ao Campeonato Mundial Universitário, né? Sim. Como foi a preparação e como foi o dia do campeonato? Como estava a sua cabeça? Como estava e como o senhor, depois que o senhor ganhou a medalha, o que veio primeiro na sua cabeça também? É isso que a gente quer saber. Voltando à pergunta, a sua preparação para o Mundial, o dia da competição, né? Como é que o senhor estava se sentindo, e a sua cabeça depois que o senhor ganhou a medalha? A partir do momento que eu entrei na Gama Filho, eu fiz uma amizade muito grande e muito boa com uma pessoa chamada Manuel José Gomes Tubino, que era pós-doutor em treinamento esportivo. Então, era meu diretor no curso de Educação Física e foi uma pessoa que me orientou muito sobre treinamento. E aí ele disse, olha, João, do judô é necessária a resistência aeróbica e anaeróbica. Você tem que se preparar, se condicionar, fazer a parte aeróbica, mas também fazer o interval trainer, fazer um treinamento de força, fazer todo esse treinamento. Então montei uma estrutura junto com ele me orientou, e também com o Sensei Medi. O Sensei Medi, olha, tá tudo bem, pode fazer essa parte física toda que você quiser, mas você tem que sair na porrada. Bem estilo Medi, né? Você tem que lutar judô todo dia e forte. Muito Uchikomi, muito Nageai, muito Yakusokugei, que joga, né? E se preparar muito bem física e tecnicamente. Muito bem, então nós fizemos um esquema onde eu dava aula na Gama Filho em 3 turmas. 7h30 às 9, 9 às 10h30 e depois de 11 a meio-dia e meio para os adultos, e um intervalo de 10h30 às 11. Muito bem. Eu morava aqui na rua Fernando Mendes, aqui em Copacabana, e eu comecei a acordar às 5h30 da manhã, ia para a praia, caminhava até o Leme e voltava, primeiro andando. Depois comecei a caminhar do Leme até o Rio Otom, e depois do Leme até o posto 6 e voltar. Eu fiz isso 3 anos. Vi o sol nascer em Copacabana muitas vezes. Então, até que eu eu não aguentava ir correndo, eu comecei a ir trotando. Aí comecei a trote. Aí meu condicionamento começou a melhorar. E quando chegava no intervalo de 10h30 às 11,
ao invés de eu descansar, alguma coisa assim, eu descia para o laboratório de esforço lá com o doutor Edmundo, sentava na bicicleta ergométrica e com um agasalho, eu já pedalava meia hora. Então, quando a aula começava às 11 horas, a gente fazia um aquecimentozinho aí de 5 minutos, que eu já estava a meia hora pedalando, para condicionar a minha parte cardiovascular respiratória muito bem, né? E todos sempre me orientando, me ajudando, etc., para ter um bom desempenho, uma boa performance. Aí eu comecei a ganhar um preparo físico em que eu não cansava. Eu tinha uma condição cardiovascular muito boa, entendeu? Aí comecei a fazer cada vez mais corrida. E peso pesado correndo era difícil. Bom, o doutor Edmundo Novaes foi fazer teste de pulso basal com a seleção antes do Mundial. O meu batimento cardíaco basal, o pulso basal é quando você abre os olhos, a pessoa toma o seu batimento vazio. O meu deu 48. Falou, olha, seu coração está uma bomba. O seu coração está 48 batimentos cardíacos, é igual ao Emil Zatopek, que foi campeão de 800 e 1.500 metros. Então você está condicionado muito bem fisicamente, isso é um handicap para você, essa parte cardiovascular, você pode atacar à vontade, que você não vai cansar tão cedo. Aí comecei a ficar bem, treinava muito com o Virgílio, com o Fenelon, fazia treinamento, o Ticome com 2 pessoas segurando, um segurando, para poder, eu pegava lá no segundo, lá atrás, batia o quadril para tentar tirar, porque eu sabia que eu ia pegar só gente pesadona, né? E também treinando muito chão lá no CC Medir, treinando em pé, me dediquei realmente, né, para tentar conquistar esse Mundial. Bom, quando chegou o treinamento com o professor Jorge França e o próprio professor João Gonçalves, que eram os técnicos da seleção, eles vieram para o Rio e nós ficamos sob treinamento com ele, nós fazíamos o circuito na UERJ com o Jorge França, muito importante, assim, a preparação física é muito boa e os nossos treinamentos cada vez ficando mais fortes, né? A equipe toda treinando forte. Então foi um condicionamento físico muito bom e técnico também, porque vieram todos dos outros estados para treinar conosco aqui no Rio. Então nós ficamos assim, faltando uns 15 dias para o Mundial, nós ficamos no Leme Palace, hotel lá em Copacabana, concentrado, treinávamos nas paineiras, corríamos nas paineiras. Foi uma preparação muito forte para o Mundial. Aí eu me senti forte. Quando chegou assim, uma semana antes do Mundial, a equipe japonesa foi treinar na Hebraica. Eu disse, e proibiram o treinamento da equipe brasileira com a equipe japonesa. Podia ir assistir. Aí eu, Virgílio, todo mundo, nós que éramos da seleção, fomos assistir o treino. Quando chegou lá, eu vi o Yoshioka treinar com o professor Ishii. Derrubou o professor Ishii e começou a botar a língua de fora, cansado. Eu digo, esse camarada não está bem preparado fisicamente, ele está cansado, ele estava sentindo o calor. Lá no Japão estava inverno e aqui estava 40 e poucos graus, foi um inverno, foi um verão muito forte, 78. Chegou a dar 44 graus lá, hein? E ele não conseguia nem, ele botava o judogi e já ficava suando. Aí eu falei, já sei qual é a minha arma, a minha tática. Vai ser puxar por esse indivíduo para ele cansar, né? Aí eu armei a tática antes do campeonato mundial. Chegou lá, eu ganhei a primeira luta no mundial de um americano, derrubei, imobilizei, White, o nome dele. A segunda luta eu perdi de um polonês, Resko, estava ganhando, eu dei 2 Yukul, ameacei o Sotogari, voltei no Sasai, ele caiu. E eu achei que estava fácil, encaixei a perna para dar um Sotogari nele, ele me virou de Uchirogoshi de Ippon, aí perdi. Mas era pule, assim, um contra todos e classificava 2 em cada pule. Então eu fiquei classificado em segundo lugar na pule. Aí, quando eu perdi, eu falei, pronto, acabou meu sonho e tal, não vou ganhar mais. Aí fui pro vestiário, fiquei chateado, lá chorando, alguém falou assim, volta rapidinho aí, porque você classificou em segundo lugar, você vai fazer 2 lutas, a fase semifinal, com o italiano, com o francês, e se passar por esses 2, você vai para a final com o japonês. Deve ser com o japonês. Aí eu fui conseguir 2 Ippons, né? Eu estava com a vontade que, assim, eu botei na minha cabeça que eu já tinha ido em 3 mundiais, em 2 mundiais, já tinha sido 5º lugar 2 vezes. Eu falei, esse mundial aqui tem que ser meu. Esse aqui é meu. Vou ganhar esse negócio. Então,
Meu sogro também, parapsicólogo, me ensinou a fazer. Eu li um livro chamado Hei de Vencer. Então, eu escrevi um caderno de 300 páginas, Hei de Vencer, Hei de Vencer. Então, minha mente estava condicionada para a vitória. Eu não via derrota na minha mente, né? Aí consegui ganhar desses dois, do italiano e do francês. Fui para a final com o japonês. Mas eu estava assim na ponta dos cascos, fisicamente, e querendo, eu digo, esse japonês não vai me ganhar, eu vou ganhar dele aqui. E aí comecei a luta, comecei atacando e tal, movimentando muito, ele conseguiu fazer assim, tipo um sassá, alguma coisa, caí bem de lado, ele fez um Shido. Mas logo após o Shido, assim, com um minuto e pouco de luta, ele já começou a apresentar sinais de cansado, como ele tinha apresentado lá na Hebraica. Aí eu falei, bom, agora está na hora de eu aumentar o volume de ataque, tocar nas pernas, e correr com ele, andar, e aí ele foi cada vez ficando mais pesado. Aí ele foi tomando punição, tomou um Shido, ficou igual. Aí, faltando um minuto para o ritmo, ele já mal conseguia respirar. Eu aí comecei a atacar mais ainda, né? E aí ele tomou um chuí. Eu falei, tô ganhando a luta, né? Aí faltava assim uns 10 segundos para acabar a luta, teve uma posição que ele malandramente deitou no chão para imobilizar, e eu fui e imobilizei ele. No que imobilizei, ele me virou. Me virou, eu fiquei de 4 e ele montou em cima querendo pegar um Jujigatame, né? E aí faltava 10 segundos para acabar. Eu olhei para o painel assim e o público começou uma contagem regressiva. 10, 9. Falei, agora esse japonês não vai me ganhar mais nem. E ele estava começando a pegar meu braço aqui. Eu mordi o kimono, comecei a gritar. Falei, vou ganhar desse cara aqui. Ganhei, né? Assim, vontade de vencer, né? Que eu estava naquele dia assim enorme, né? E aí o que que me veio na mente, né? Assim, logo, o professor Tubino subiu no tatame com sapato e tudo, para me abraçar. Eu tenho essa foto, né? E o pessoal da Gama Filho todo me cercou, me carregaram. E teve uma frase que o Fernando Vanucci fez quando veio me entrevistar, perguntou assim, o que que o japonês errou? Ele perguntou, né? Você venceu, o que que o japonês errou? Eu falei, não errou em nada, meu amigo. Ele é muito bom, muito forte, até melhor do que eu. Agora, hoje, o melhor foi eu, porque luta é assim. Um dia ganha um, outro dia ganha outro. Então, naquele dia, hoje o melhor fui eu. Fiz tudo para vencer essa luta aqui. E preocupado, porque meu sogro me abraçou e meu pai me abraçou. Meu pai não ia nos campeonatos. Ele veio nesse campeonato mundial e ele era cardíaco. E os lábios dele começaram a ficar roxo e branco. Eu falei, ele vai infartar aqui, cara. Aí eu comecei a abraçar meu pai e ir para sair assim para onde tinha os carros. Peguei meu carro, peguei meu pai, botei deitado em cima do capô de um Fusca assim, e ele tomou 5 Isordil sublingual para aguentar a emoção. Eu falei, pô, vai ser o dia mais feliz da minha vida e o pior, né, que se meu pai morrer aqui vai ser o problema. Aí ele foi se recuperando, se recuperando, se recuperando. Aí começou a passar na minha cabeça aquele filme da minha trajetória, que eu comecei o judô assim, como quem não queria nada, e consegui ganhar um campeonato mundial. E aí, felicidade, alegria pura, né? De poder representar bem uma universidade que me abraçou, que me recebeu, e que eu agradeço a todos, principalmente o professor Pedro Gama Filho, que me acolheu, a todos em São Paulo, que também sempre me auxiliaram, o pessoal da Rombo Budokan, o Sadal, professor Yamazaki, todos os lugares que eu passei, graças a Deus deixei amigos, professor Tadao Nagai, Yoshio Nagai, responsável pelo judô no General Motors Esporte Clube, foi meu padrinho de casamento, o Hatiro foi meu padrinho de casamento, eu fui padrinho de casamento do Sadal, então deixei amigos em São Paulo e até hoje eles gentilmente lembram de mim. No Rio construí novos amigos. Então agradeço a todos aqueles aos quais um dia botei a mão no judogi, buscando aperfeiçoamento para me aperfeiçoar. Mestre, faltam 4 minutos para acabar o tempo dessa live. Aí a gente vai abrir uma próxima live, tá? Só estou deixando Tudo claro bem. para a galera aí, tá? Se cair, a gente imediatamente abre a segunda live. Tudo Eu bem. queria perguntar ao senhor o seguinte: essa sua vitória modificou alguma coisa, tanto para o Brasil quanto no judô, quanto para Gama Filho? Sim, a Gama Filho já era um polo esportivo muito grande. O ministro foi pesquisar isso nos Estados Unidos. O ministro Gama Filho, pai do Pedro Gama Filho,
visitou as universidades lá e viu como era o esquema para fazer uma grande universidade no Brasil através do esporte. Então ele construiu o parque esportivo, que poucos sabem, que os banheiros do parque esportivo da Gama Filho era maior do que o do Maracanã, porque ele queria que todos os alunos trocassem a roupa rápido e tivessem na aula no horário certo que o sino tocasse lá para voltar para a aula. Então ele montou a estrutura, foi a primeira piscina olímpica, né? Inaugurada pela Maria Lenk, e ele investiu no esporte. E aí as pessoas que se dedicassem ao esporte tinham bolsa, e a universidade já era uma potência no esporte. Então eu me senti honrado em estar numa universidade que investia pesado no esporte. Então eu queria devolver a esta universidade a gratidão de haver me contratado para eu começar a minha vida. Eu estava recém-formado em 75. Então eu queria dar tudo de mim para conseguir um título, uma vitória significativa. A universidade, no dia seguinte, professor Pedro, eu ganhei no dia 1º de novembro de 78. No dia 2 ou 3, pode fazer uma pesquisa aí no Globo, no JB, o sensei, o professor Pedro, botou nos jornais o Globo do Brasil, que a universidade tinha um campeão, etc. e tal. E começou a investir na publicidade dos esportes e também do judô. Então veio gente de toda a parte do Brasil para treinar na Gama Filho. Houve um desenvolvimento aí do judô da Gama Filho que já era bom, começou a ficar excelente, né? E as pessoas se dedicando cada vez mais, os professores a ter boas equipes, os juvenis, os júnior, treinando cada vez mais, o Geraldo fazendo da parte dele, o Alfredo Dornelles fazendo da parte dele também, e formando uma equipe de campeões que você viu aí a quantidade de páginas de campeões que o Alfredo conseguiu realizar, e foi um trabalho que ficou conhecido no Brasil inteiro, né, e no mundo inteiro. O Mamed trouxe 3 japoneses para treinar conosco, o professor Joaquim Mamed, nós treinamos com esses japoneses, esse intercâmbio, essa visão empreendedora do professor Pedro Gama Filho, de trazer gente do Japão para aperfeiçoar mais ainda ali o judô que já era forte, fez com que o judô da Gama Filho... Vai cair a live. E aí, estamos de volta. Então a universidade começou a investir forte no judô, né? E também o professor Pedro patrocinou para algumas pessoas irem ao Japão, voltaram, Ricardo Campos e outros mais, fazia o torneio Judogan. Então incentivou assim de todas as formas. Foi o grande pioneiro de investimento, patrocínio de judô no Rio e no Brasil, foi o professor Pedro Gama Filho, né? Então, só tenho a agradecer. Ok, mestre. Quais foram os principais adversários do senhor? Meu Deus do céu, Fenelon, né? No Brasil, Fenelon, pai do Davi Moura. Meu Deus, parecia uma assombração de eu ia, esse homem estava. Eu fui embora para São Paulo, ganhei o brasileiro, fui embora para São Paulo, ele foi lá para São Paulo e todo campeonato a gente fazia final, eliminatória final, treinamento era aí o Fenelon. Eu vim para o Rio, ele veio para Gama Filho. Aí, final de campeonato carioca, eu e Fenelon. Disputar a eliminatória para ir para a Olimpíada, eu e Fenelon. Então, meu amigo, Fenelon foi a pessoa que fez com que eu treinasse cada vez mais para poder superá-lo, porque eu era uma parede. Você conhece o Fenelon, né? Sim. Forte demais e virou um amigo, uma pessoa maravilhosa que somos amigos até hoje, conversamos até hoje. E ele e o Virgílio, né? Ele começou a namorar com a irmã do Virgílio, casou, a Lenise. Então, um abraço para você, Fenelon, para toda a sua família, parabéns. Muito obrigado pelo que você fez por mim, me puxou do aspecto positivo. Se eu bobeasse, você me derrubava mesmo, então não podia bobear, né? E bobeando ou não, eu terminava caindo. Então, eu tinha que me segurar muito bem para poder vencer você. Você foi, assim, uma ajuda muito grande para que eu pudesse subir. Ele no pesado e o Virgílio no absoluto, né? Era um inferno minhas lutas com o Virgílio, porque o Virgílio, além de forte, ele é canhoto. Então, se eu não conseguisse tirar aquela perna direita da frente ali, vinha ultimata imediatamente, Taio Toshi, e tudo que ele pudesse soltar, ele vinha lá.
são dois amigos hoje em dia. Eu fiquei muito feliz quando o Davi começou a fazer uma carreira nacional. O Fenelon e o Virgílio me deram o privilégio de trazer o Davi para treinar comigo lá um período muito curto. E logo em seguida teve lá uma eliminatória na Escola de Educação Física do Exército. Eu consegui apresentá-lo ao Major Calixto e fazer com que ele entrasse na equipe de judô do Exército. E aí ele começou a deslanchar até virar o primeiro peso pesado do mundo, né? Ele foi o primeiro lugar do mundo, Davi, e está competindo aí. Eu torço cada vez que ele entra para lutar como se fosse meu filho, entendeu? E essa amizade de pessoas que eram rivais no dojo, eu, Fenelon, Virgílio, nós éramos adversários no momento da luta, mas nos tornamos amigos. Então, essa é a lição do judô. A gente treina para superar o adversário, mas não tem ódio, não tem raiva nisso. A gente tem cada vez mais amizade, cada vez mais respeito, né? Cada vez mais admiração. E essa filosofia de vida chamada judô, que o Sensei Jigoro Kano deixou para nós, é o grande diferencial. E internacional, quais eram os seus adversários, mestre? A internacional, o meu carrasco foi o Sergei Novikov. Perdi para ele 2 vezes. Perdi no Campeonato Mundial de Lausanne, em 73, e perdi em 75, de novo. Porque em 73 eu ganhei a primeira luta, ganhei a segunda, a terceira fui lutar com ele, ele me deu um shirogoshi com aquele estilo de samba, assim. Eu entrei um haraigoshi, ele me abraçou pela cintura, me jogou, eu bati a cabeça, 6-11. Né? Mas só que ele foi campeão da chave, aí eu voltei na repescagem. Aí na repescagem eu fui vencendo até perder no bronze. A mesma coisa foi, um abraço para Eurico Versari, daí dos Estados Unidos, está mandando aqui. Desculpa, eu não estou respondendo a todos, porque passa muito rápido. Mas um abraço ao amigo Eurico, um abraço ao Carlos de Espanha, né? Também, o gaúcho, amigo nosso. Então, em 75 foi a mesma coisa. Eu ganhei a primeira luta. Aliás, essa primeira luta do Campeonato Mundial, quando abria o Campeonato Mundial, o peso que lutava em primeiro lugar era o pesado. Então, em Viena, teve desfile das delegações, teve banda de música, teve não sei o quê. E aí, a primeira luta do campeonato para abrir o Campeonato Mundial de Viena, os companheiros meus de seleção que estiverem na live, aí pode confirmar isso. Primeira luta, Gerald Moher, austríaco, tinha se classificado do Campeonato Europeu, peso pesado, policial, era um dos favoritos aí para concorrer ao título. E boneca do outro lado, Oswaldo Simões, tá, para lutar com ele. Falei, mas a primeira luta para abrir o campeonato, meu irmão, é a minha. Aí chamaram o nome do camarada lá, o Gerald Moore, ele era da terra, né? A torcida só faltou bem embaixo, eles batendo o pé na arquibancada, né? E nós entramos no dojo, eles ainda estavam comemorando a chamada dele. Ele canhoto, e acostumado a treinar com o Virgílio de esquerda, né? Ele entrou um timata de esquerda, meu amigo, que a perna chega a fez esse barulho. Sabe quando você pega uma vara de bambu que você faz assim? A perna chega passou. Mas eu treinava todo dia com o Virgílio, eu só esquivei assim, a perna passou. Quando ele ficou em pé de novo, eu emendei um haraigoshi, foi 6 segundos de luta, foi pom, na mesma hora. Ganhei do camarada. Ainda estavam comemorando a chamada dele. Aí o ginásio, igual quando você joga água na churrasqueira. Esfriou, né, meu irmão? Aí eu estufei o peito, saí todo feliz. Eu falei, tô bem, vou compensar, competir aqui, tô me sentindo bem. Segunda luta, quem era? Novikov. Sergei Novikov, foi campeão olímpico em 80, foi vice-campeão olímpico em 84, perdeu, acho que para o Saito. Mas o russo era uma parada, irmão, 1,90 m, forte demais. E campeão de sambo, essas coisas todas. Você virava de costa para ele fazer um harai, ele te abraçava e te jogava longe, né? Tipo o Taniotoshi, o Shirogoshi, essas coisas. Aí perdi para ele de novo. Ele foi campeão de novo da chave. Aí eu voltei na repescagem, fui ganhando. Ganhei lá de um alemão, ganhei lá de outras pessoas. E perdi na final para o Takagi, que tinha sido campeão mundial peso pesado em 73. Aí eu fui disputar bronze com o Takagi. E começou a luta bem e tal, eu dei as entradas lá e tal.
ele me entrou um sotogari aqui, e eu fui tentar defender, a perna travou no tatame, sabe? E ele pesou para trás e eu arrebentei os ligamentos do joelho direito. Ele forçou, meu joelho dobrou assim, e eu arrebentei o ligamento, a perna ficou inchada desse tamanho assim. Não tinha médico na seleção brasileira, os médicos japoneses que me atenderam fizeram infiltração com corticoide. Eu tenho foto disso, né? E aí eu vim com a perna inchada para ir competir no Ibero-Americano, que ia ter na Espanha. E quando chegou na Espanha, teve aquele negócio do motim da Espanha, uma confusão danada, que a gente não competiu, voltamos para o Brasil, eu, Ricardo Campos e Sansão. E aí falaram que foi levante, disciplina, não sei o que, não teve nada disso. Só nós decidimos não competir porque não recebemos aquela atenção que a gente achava que merecia. E aí foi isso aí. Uma pergunta. Aqui, Anselmo, estou com a caneca que você me presenteou, Anselmo. Um abraço. Eu vou só continuar, né? Porque tem uma pergunta, eu não vou deixar para o final, não, mas o Espanha que fez essa pergunta, para quem que o senhor perdeu em Moscou? Em Moscou eu perdi para Jin Yong-pak, um coreano, 2,10 m de altura, 154 quilos. Ficou 4 anos treinando na Universidade de Tenri para a Olimpíada. Eu achei que na Olimpíada eu ia conseguir ir bem, porque houve naquela época o boicote dos Estados Unidos por causa da invasão da Rússia no Afeganistão. Então não levaram a equipe para competir, Estados Unidos, e o Japão aderiu ao boicote. E essa passagem é uma passagem até que, se você me permite, eu gostaria de falar, porque eu ganhei a eliminatória. Ganhei a eliminatória na Gama Filho, competindo a última luta com o Fenelon. E comecei a acompanhar pelo jornal essa questão de aderir ao boicote ou não aderir ao boicote, né? O Brasil aderiu ou não. E os Estados Unidos mandou um representante aqui para conversar com o general Figueiredo, para que o Brasil aderisse ao boicote, não fosse a Rússia. E isso foi televisionado. O representante dos Estados Unidos sentou, começou a conversar com o presidente falou que recebia ele polidamente, etc. e tal, mas que ele desculpasse, mas que eu me lembro muito bem das palavras do general Figueiredo. Para mim, política e esporte não se misturam. O Brasil vai participar da Olimpíada. Eu dei um pulo dentro de casa. Eu comemorei, eu falei, vou para a Olimpíada, minha mulher está ficando maluca. Eu falei, eu vou para a Olimpíada. O general Figueiredo não aderiu ao boicote. Isso me deixou emocionadíssimo, porque é um camarada com a minha história que saí de Salvador, fui para São Paulo, sozinho, com 20 anos, para me formar, para me dedicar ao judô, e consegui ir à Olimpíada. Eu já me emocionei dentro de casa. Já. Quando eu entrei no ginásio Lenin, lá com aquele ursinho chorando com o bicho e tal, eu era choro em cima de choro, assim, emoção pura, porque fui o primeiro pesado a participar de uma Olimpíada. A emoção de participar da Olimpíada foi muito grande. Aí voltamos para o Brasil. A primeira luta, eu acho que eu ganhei lá do Mongol, se eu não me engano. E a segunda luta, eu fiz com esse coreano. E esse coreano muito alto, muito grande, mas eu lutei com ele, era 5 minutos de luta. Vigílio e outros que estão aí, não sei se Vigílio está na live, assistiram lá. Foi uma luta dura. Mas no final nós fomos para a bandeira, né? E foi uma bandeira para mim, outra para ele. E o juiz central era um chinês, deu para ele. Ele coreano, até teve um protesto da seleção da Confederação Brasileira de Judô, de um chinês arbitrar uma luta do coreano. Mas não teve jeito, eu perdi a luta lá e não consegui ir à frente. Mas eu achava que eu ia longe na Olimpíada de Moscou, porque eu já tinha uma bagagem internacional, já estava bem treinado, mas não consegui. Parei nesse coreano aí. O Japão não foi, quer dizer, o Yamashita não ter competido e não ter japonês, para mim era uma grande chance. E terminou que a pessoa que foi fazer a final com o Ângelo Parisi foi o Zaprianov, da Bulgária, que em 79... a primeira luta foi com ele. Depois eu perdi para um alemão. E eu dei um ipom nele, desse Zaprianov, 6 meses antes. 6 meses depois ele foi vice-campeão, perdeu para o Parisi.
Mestre, dizem que o senhor foi convidado para ir para o Japão. Sim, sim. Foi verdade? Foi isso aí o que aconteceu. Eu fui para o Japão em 81, na primeira vez, para competir na Japan International Tournament. Antes de ser Copa Joy Kanda, era um torneio internacional no Japão, todo início do mês de novembro. Aí chegando lá, eu fui, não sei se ele está me ouvindo, com o filho do professor Iwafune, treinar numa universidade chamada Meikyo. Era na periferia, assim como a Gama Filha. Eles convidaram para a gente ir lá dar um treino. Quando chegou lá, falaram que eu era campeão mundial. Aí o professor de lá disse, olha, eu queria que você puxasse o treino. Aí nós chegamos, eu puxei o treino lá de, sei lá, de 5 horas da tarde até 7 horas. Um treino assim, tinha, sei lá, umas 100, 200 pessoas. O negócio lá, os dojos lá são muito grandes. Aí eu puxei o treino, né, todo tal. Quando eu acabei de puxar o treino, eles falaram que ia levar a gente para jantar numa churrascaria, que é raro lá, né? Aí fui eu, Vafune, jantar, Nobuharu. Nobuharu e Vafune, filho do professor Vafune de Minas. Aí nós fomos jantar com o vice-reitor acadêmico, com o diretor de educação física da universidade, Mekio. Me lembrei da universidade. Aí, durante o jantar, né, eles agradeceram, disseram que gostaram muito do treino que eu dei e que gostaram tanto que estavam me oferecendo naquele momento a possibilidade de eu ser o responsável pela equipe de judô da universidade. Para mim ficar no Japão, era um salário, se eu não me engano, 2.000, 2.000 e poucos dólares, casa, comida, roupa lavada. A única exigência é que eu deveria ficar no alojamento da universidade e não poderia levar nem mulher nem filhos. Eu ia ter que morar no alojamento com os atletas, mas por um contrato de 2 anos. Aí eu liguei para minha mulher aqui no Brasil, eu falei, ó, tive para mim uma honra, né? Ir para o Japão ser convidado para ser responsável lá pelo judô nessa universidade, virar o técnico principal lá da universidade, uma honra para mim, né? Mas só que eu já tinha minha filha, Bianca, de 77, isso foi em 81. Bianca estava com 3 para 4 anos e o meu filho Romulo estava com 2 anos. Aí eu liguei para minha mulher e disse, ó, em primeiro lugar, parabéns, né, meu filho, você sair da Bahia, ser convidado para ser técnico no Japão, isso é uma coisa maravilhosa, né? E eu devo isso ao Sensei Yoshida, ao Sensei Shozawa, porque tudo que eles me ensinaram, nada do que eles me ensinaram foi contradito, não teve ninguém no Japão para chegar e dizer isso aqui está errado, isso era só elogio tecnicamente, né? Porque eu apanhei muito para aprender a técnica, né? Sensei Yoshida era bambu nas costas. Se você fazia errado uma vez, na segunda já vinha bambu nas costas. Bom, aí eu agradeci, falei, olha, eu tenho 2 filhos pequenos, realmente não tenho como ficar, mas agradeço. Mas foi um orgulho muito grande. Vim para o Brasil. Aqui no Brasil, fui campeão pan-americano, fui para a Olimpíada, etc. E o André Lacer, presidente da OEA, ele foi diretor da OEA, Organização dos Estados Americanos, ele disse, olha, eu vou lhe chamar para ir para dar seminários em alguns países da América do Sul. Aí me chamou para dar um seminário na Nicarágua, só que eu ia competir, ia viajar para o Mundial, não fui. Indiquei Sensei Medir. Depois tive outro convite para ir para o Equador. Também não fui, para desenvolver o judô lá. E o Equador mandou uma proposta para que eu me naturalizasse pelo Equador para competir nas Olimpíadas pelo Equador. Então foi proposta de naturalização, porque eles não tinham peso pesado. Aí procurei saber quantos pesos pesados tem no Equador para eu treinar. Eu estava para ir para a Olimpíada, 1980, por aí, mais ou menos. Aí falou, parece que tem 6 pesos pesados só lá. Eu falei, não dá para eu ir, né, irmão? Eu querendo competir na Olimpíada e ir para um país que só tem 6 pesos pesados, não posso ir. Agradeço e tal, não fui. Mas eu tive 2 convites de naturalização, um convite para virar técnico no Japão, que muito me honrou, né? E isso me deixou muito feliz. Me deixou muito feliz. Para nós também. Mestre, o senhor percebe alguma diferença? Eu vou fazer essa pergunta, mas é claro que a gente já sabe até a resposta, mas entre as condições que os atletas tinham na sua época
os atletas atuais? Nós não tínhamos condição nenhuma, para começar. Se não fosse o empenho da Universidade de Gama Filho e coisa, a única coisa que eles davam para nós, na época que eu competi, e por isso eu competi tanto, eles pagavam a passagem e estadia. Depois, na época, eu soube que depois, na época do Amédio, eu acho que até os atletas tinham que pagar também a passagem. Bom, eu sei que não havia, por exemplo, para treinar para a Olimpíada. Eu e o Vigílio fizemos um esquema de treinamento, que eu já tinha academia aqui em Copacabana, o Vigílio vinha para a minha academia para a gente fazer o Ticome à noite, nós dois. E fazer um treinamento de circuito, em circuito. Nós éramos os nossos técnicos para mantermos em forma, para nos mantermos em forma. O treinamento assim, da CBJ era coisa de 1, 2 meses, porque não tinha condição financeira para manter muita gente. Então a gente se reunia, treinava, por exemplo, um mês junto num determinado clube ou num determinado lugar para ir competir. Era assim que era. E tem mais. Todas as vezes que nós íamos viajar para viagens internacionais, nós tínhamos que fazer eliminatória. Eu fui tirado da primeira Copa de Gorocano em 78. Em setembro, eu fui para a Argentina, fui campeão pan-americano, peso pesado. Consegui dar 1,5 num camarada chamado José Ibanes. Muito forte. Ele era assim, um Sansão com 1,90 m. Antes de eu ganhar dele, ninguém no Brasil tinha ganho. E o pessoal tinha ido para competir. O Fenelon perdeu para ele, Ricardo Campo, o pessoal todo do Brasil tinha perdido para ele. Eu consegui vencê-lo. Fui campeão. Aí disseram lá na Argentina que quem fosse campeão pan-americano iria para a Copa de Gorocano em novembro. Falei, tô tranquilo. Só que na luta final eu consegui derrubar ele lá, mas tive uma distensão no músculo sartório da perna direita. E distendi algumas fibras, fiquei com hematoma grande, etc. E o médico me passou analgésica anti-inflamatória. Fiquei uma semana sem me movimentar, botando mal a perna no chão, etc. E aí, quando cheguei no Brasil, recebi uma ligação do professor Augusto Cordeiro, falando que não tinha esse negócio de vaga garantida para ir para a Copa de Gorocano, não, me convocando para uma eliminatória com o Fenelon, na academia dele em Copacabana, em cima do Ibeu, fazer melhor de 3 com o Fenelon para disputar a vaga para ir para a Copa de Gorocano, em novembro, depois do Mundial. Aí, meu amigo, eu fui lutar com o Fenelon inteiro, e ele sempre foi um adversário muito forte. Para você ter uma ideia, eu fui campeão na Argentina com 123 quilos. 5 dias depois, eu fui pesar na academia do professor Cordeiro, eu estava com 128, eu engordei 1 quilo por dia, por ter ficado parado. Então eu estava lento, estava sem reflexo e tal. Não estou dando isso como desculpa, o Fenelon é muito forte e me venceu, melhor de 3, venceu 2 lutas, eu perdi. A vaga é para ir para a Copa de Gorocano em 78. Mas aí eu comecei a treinar de novo, fiquei bom da distensão, e quando chegou em 1º de novembro de 78, eu fui campeão mundial. Aí a mídia, né, a imprensa, pô, como é que o campeão mundial está fora dessa seleção aí que vai para o Japão? Aí começaram a fazer uma pressão para eu ir para o Japão, né? Aí, professor, aí o comandante, o brigadeiro Jerônimo Bastos, que era presidente do CND, chamou a mim, e eu fui, como eu sou, como advogado, e o presidente da confederação para saber por que eu não estava na seleção. Aí o professor Cordeiro disse, não, nós fizemos uma eliminatória, não sei o que, ele perdeu, e tal. Eu disse, mas agora ele ganhou o Mundial, e ele pode nos representar bem, então o senhor veja aí a possibilidade de incluir ele na peça para que o senhor veja isso. E semana que vem o senhor volta aqui. Aí na outra semana fui eu, Augusto Cordeiro, meu sogro, chegou lá, Jerônimo Bastos, presidente do CND, falou assim, professor Cordeiro, então, o Oswaldo vai viajar. Ele falou, eu liguei para o Japão, é muito difícil, porque não sei o que e tal, e não tem como. Ele disse, mas não dá para botar ele nem no absoluto. Ele disse, não, no absoluto talvez, mas vai correr risco de viajar, tem um negócio do depósito que tem que fazer agora. Uma série de dificuldades o Cordeiro botou. O brigadeiro Jerônimo Bastos ficou chateado, falou assim, minha cara, deu um estouro no Augusto Cordeiro, na minha frente, na frente do Cordeiro.
Você não tem vergonha de perseguir um rapaz que está começando a carreira, não? Isso é perseguição. Por que você não está levando ele, não sei o que e tal? Porque tinha havido uma história lá em 75 do Sansão, né? Falando do seu Cordeiro, botou no jornal e tal, e nós fomos julgados e fomos suspensos. Eu, Ricardo e Sansão. Então ele ficou com raiva. Eu não fui para o Japão em 78. Eu acho que eu tivesse ido naquela época, tivesse tido a chance de treinar com os japoneses antes da Olimpíada de Moscou, eu acho que eu tinha mudado minha cabeça, entendeu? Então eu senti muito não ter ido nesta primeira Copa de Gorokan. Mestre, o pessoal hoje em dia tem tudo. Tudo que você... Aí eu queria dizer isso. Hoje em dia o trabalho que o judô, a Confederação Brasileira de Judô fez, né? O professor Paulo Vanderlei conseguiu. Eu dei um curso no Espírito Santo e o professor Paulo Vanderlei pediu que eu montasse uma estrutura na área de saúde, já como fisioterapeuta. Eu fui lá, dei um curso de Quirón, que o professor Paulo Vanderlei me convidou lá, e ele pediu que eu montasse uma estrutura na parte de saúde para a CBJ. Aí eu fui e fiz todo um organograma para que a CBJ tivesse uma área de saúde que pudesse dar uma assistência aos seus atletas. E aí fiz o organograma todinho para a parte de saúde. Olha, precisa ter aqui um responsável pela parte de saúde, um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista, tudo que existe hoje em dia. Eu tenho isso no meu computador. E passei para ele. Entendeu? Ele falou, eu quero, inclusive, que você venha trabalhar conosco. Eu falei, tá bom, fiquei aguardando, né? Aí esse chamado para eu trabalhar nunca aconteceu, mas ele implantou aquele esquema que eu fiz para que a CBJ tivesse uma estrutura na área de saúde capaz de dar toda a atenção, fazer eletrodesforço, fazer tudo que os atletas precisavam e dar toda a atenção que os atletas precisam ter hoje em dia. E essa é uma grande diferença, né? Um grande diferencial. Se a gente tivesse recebido isso naquela oportunidade, talvez os nossos resultados fossem outros, né? Ou não sei. Eu não sou pitonizo, né? A gente tinha uma garra para treinar também enorme. Então, hoje em dia eu assisti uns treinamentos aí que eu vi algumas coisas a nível nacional. Alguns atletas que dão um treino, dão 2 treinos e depois para. Equipe nacional. O cara vai para o campeonato internacional, não pode parar a hora nenhuma. Eu fui ver a equipe do Japão treinar aqui, Escola de Educação Física e Elétrica. Eles treinaram 2 horas, depois todo mundo foi embora, eles ficaram mais 1h30 fazendo ticome. Então eu vi algumas coisas aí da seleção que eu falei, isso não pode ser. O cara não pode parar de treinar, entendeu? Ele descansa um pouquinho, recupera a respiração, volta para treinar, tem que fazer treino de Yaku Sokugei, com derruba, outro derruba, tem que fazer uma variação enorme técnica, mas tem que ter um cabedal de treinamento muito grande e muito forte para que ele tenha um bom desempenho, né? Eu acho que uma pessoa que tem assim uma orientação, como o Davi tem uma família de judoca, que é o pai, que é o tio, que orientou ele, que ele tem todo. Ele faz um treinamento diferenciado em relação aos demais. Por isso, muito bons resultados. O senhor montou a cadeira de fisioterapia da Gama Filho, certo? Certo. O curso, né? O curso. O senhor acha que isso aí ajudou de alguma forma aos atletas da Gama Filho na sua recuperação, que faltava isso, a Gama Filho ter? O que acontece é o seguinte, um dia após o outro, né? A gente vai vivendo as dificuldades e a gente vai procurando, de alguma forma, contribuir. Eu me lembro que o Maranhão, quando foi eleito presidente da Federação de Judô do Rio de Janeiro, lá no Municipal, ele falou comigo assim, Oswaldo, eu gostaria de você trabalhando na minha equipe. De que forma você quer colaborar com a federação? Na parte de arbitragem, como técnico, como... Eu disse, Maranhão, eu gostaria de... eu estou me formando em fisioterapia, em 86, e eu gostaria de colaborar exatamente nessa área, porque nós tínhamos o Celso lá da Gama Filho, que nos ajudava quando a gente caía, batia, tossia. O professor Edmundo Novaes também fez um trabalho somente na Gama Filho, mas a Gama Filho é quem prestava, o professor Edmundo Novaes e o Celso, e ela não tinha uma estrutura para atender quem se submetia aos treinamentos forçados ou quem se machucasse nos campeonatos.
Eu falei, eu gostaria de montar um esquema aqui com a federação que eu pudesse vir, entendeu? E fui, e trabalhei gratuitamente para a federação de 76 até, de 86, quando me formei, até 91, quando eu fui coordenar o curso da Gama Filho. 5 anos. Eu ia e nós começamos, eu comecei a pedir bolsa de gelo e tal, e a coisa começou a crescer num volume tal, que até alguns procedimentos que não são da área de fisioterapia, mas o meu professor Yoshida, que era massoterapeuta, shiatsu terapeuta, me ensinou a fazer algumas manobras de recolocação de braço, ombro. Eu coloquei até alguns braços, alguns ombros aí, joelho, no lugar, porque luxava e não tinha quem fizesse, e a gente terminou fazendo, e eu aprendi a fazer, e ajudei alguns atletas aí, que depois até trouxeram atestado dos médicos falando, parabenizando pela redução que tinha sido feita para colocar os membros no lugar, etc. Isso não é tarefa minha, mas eu fazia, colocava gelo, aí começou a crescer demais, os campeonatos carioca começaram a ficar grandes, aí o Brandão, né, lá Brandão da ABB, Tijuca, começou a me auxiliar. Hoje em dia ele é fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Ginástica. Brandão começou a auxiliar e eu comecei a ver que havia essa carência. Tinha médico e tinha massagista, mas não tinha o fisioterapeuta, que estuda anatomia, cinesiologia, biomecânica, que entende da recuperação e regeneração de um joelho do atleta, de uma lesão muscular. Quer dizer, era necessário nós nos aprofundarmos no estudo das lesões musculares, né, dos traumas, e das coisas provocadas pela prática intensiva de um esporte de contato como é o judô. Então eu fui cada vez procurando estudar e me aperfeiçoar nisso, né? E aí montei a primeira, quando foi em 91, eu já com essa experiência de trabalhar na federação, trabalhava também numa clínica com a doutora Maria Elisa, lá na Galeria Menescal. Eu fui atender um paciente lá no Recreio, e o professor Pedro voltou para Gama Filho em 91, montou lá o projeto Educação na Vila Olímpica. Eu aí fui visitá-lo, só que a doutora exigia que a gente fosse de branco. Aí eu cheguei lá, o Pedro Gama Filho e o Ronald falaram, você é médico agora? Eu falei, não, sou fisioterapeuta. Aí começamos a conversar, disse, aliás, professor, por que a Gama Filho não tem um curso de fisioterapia, já que tem medicina, tem educação física, tem psicologia, todos os cursos na área de saúde, e não tem fisioterapia? Aí o professor Pedro falou, não, tem uma salinha ali que tem um forno BIA, um infravermelho. Eu falei, não, não é isso não. Estou falando curso nível superior. Ah, não tem não? Não. Aí ele pegou um papel dele e fez uma indicação minha para o professor Tubino, que tinha acabado de ser contratado para ser vice-reitor acadêmico, já tinha sido meu diretor na educação física, era uma pessoa que eu tinha uma amizade, um respeito enorme. Porque eu saí da Gama Filho em 81, fiquei 10 anos fora. A Gama Filho acabou com o judô em 81. O professor Pedro ficou 10 anos fora, que houve lá uma dissidência dele com o Paulo, e ele voltou em 91. Muito bem, em 91 eu voltei ao professor Tubino e ele falou, poxa, Oswaldo, que bom, o professor Pedro está lhe indicando, mas você tem que fazer um projeto para a elaboração desse curso, etc. Aí eu fiquei um ano estudando, 91 até 92. Montei toda a estrutura do curso, vi que a Gama Filho tinha todas as condições de fazer um curso pioneiro, porque tinha laboratórios, tinha toda a parte de medicina, profissionais que podiam dar uma boa formação para o fisioterapeuta e fazer um curso diferenciado. Aí montei o projeto, levei para o seu Tubino, ele mandou para o Conselho de Ensino e Pesquisa, para a reitoria, e o curso foi aprovado e me convidaram para ser o coordenador do curso em 92, meados de 92. Aí nós começamos com 2 turmas, uma manhã e outra à noite, né? Tive o prazer de ver o professor Guida ser técnico, a irmã do professor do doutor Edmundo Novaes também, a Tonton, começou a fazer fisioterapia, e o povo dali da fisioterapia, da educação física, começou a entrar e o curso começou a ganhar corpo. Quando o curso começou a ganhar corpo, eu falei, professor, a gente precisa de uma clínica escola, falei para o professor Tubino, para a gente começar a atender gente por aqui, por entorno, e fazer possibilidade que o aluno faça estágio aqui. Aí tinha uma varanda do lado do judô, que a gente acabava de treinar, e ali tomar um sol na varanda. Ali tem 160 metros quadrados. Aí o professor falou, não tem condição, não sei o quê. Eu falei, o professor
Tubino, me dá aquela varanda ali que eu vou fazer um projeto. Ah, mas não tem entrada. Eu falei, a gente faz uma rampa lateral, tem elevador e tal. Bom, peguei o projeto todinho, desenhei tudo, dei na mão dele. Vamos fazer um ginásio terapêutico para que os alunos tenham aula prática aqui. Vamos fazer uma parte de atendimento individualizado. E aí fomos fazendo tudo. Ah, mas não temos dinheiro para fazer. Aí eu arrumei algumas empresas de amigos da fisioterapia para patrocinar, para dar equipamento, etc. Aí a universidade começou a investir nisso. Aí nós começamos a fazer uma ponte. Na época, dava aula lá o professor Alfredo, né? E o Leandro também, e o Julinho do Jiu-Jitsu. Aí a gente começou a fazer uma ponte que o que acontecesse de machucado, etc., vinha rápido para a fisioterapia ali para tentar botar logo um gelo, já começar a tratar de forma já imediata, né? E a crioterapia é uma coisa que eu comecei a estudar muito e ver que tem total utilização nos esportes de contato, de trauma, e a repercussão maior é não deixar o trauma, o hematoma acontecer, e tem muitas repercussões no organismo se você não tem o atendimento correto, imediato. Aí comecei a fazer algumas palestras, e até em seminários de fisioterapia, e aí o Newton Petroni, que era fisioterapeuta do Romário, nós convidamos ele para dar aula, e eu comecei a convidar um povo que estava estudando nessa área também. Aí nós montamos, junto com o Grupo Palestra, a primeira pós-graduação em fisioterapia esportiva do Brasil. Montamos lá na Gama Filho, que era feita em módulos. Eram 20 dias em julho e 20 dias em janeiro. E aí foi um sucesso, né? Também, com essas pessoas, eu ajudei a montar lá dentro da Gama Filho um evento que chamava Gama Físio. Aí a gente tinha palestras durante 3 dias, manhã e noite, e cursos à tarde. E aí comecei a chamar pessoas da área para começar a falar da fisioterapia esportiva, etc. E aí nós montamos essa pós-graduação e falei com o professor Pedro. O professor Pedro deu autorização para que em todos os campeonatos que tivesse a gente levasse uma equipe da fisioterapia para atender os atletas, etc., para que não houvesse complicações maiores. E aí, assim, nós fomos fazendo e isso foi desenvolvendo a fisioterapia esportiva, entendeu? E eu acho que foi um passo importante. Mestre, antes da gente entrar na pergunta, eu queria que o senhor falasse um item negativo na sua carreira de judoca. Depois eu vou perguntar, claro, um item positivo, né? Sim, um item negativo em que aspecto? No aspecto da preparação, aspecto... Pode ser alguma frustração, pode ser... A frustração foi não ter ganho aquela luta lá de 73, faltando 10 segundos para ser medalha de bronze. Fiquei muito chateado com isso. Eu comecei a sentir o gosto da medalha de bronze no meu pescoço, de repente levou um Iponceoi que me atravessou até hoje, tá entendendo? Não consegui vencer. E também não ter chegado assim num resultado mais expressivo a nível olímpico, né? Eu sonhava, todo mundo sonha em ter uma medalha olímpica, mas em 80 eu consegui ir, 84 eu não fui, porque houve um desentendimento meu lá com o professor Mamed, e ele falou que o presidente era ele. Aí fez uma eliminatória com 8 técnicos, 4 de um lado, 4 do outro. Não sei se vocês lembram dessa eliminatória na Gama Filho. E o juiz só dava Rajimir, Matê, Soremadê. E no final eu não estava nem em 5º lugar. Aí eu cheguei em casa, chorei, chateei minha mulher. Eu falei, olha, eu não quero mais competir, vou começar a estudar mais para fisioterapia, porque meus adversários não estão no tatame, né? Eu não lutei tão mal para ficar em 6º lugar nessa eliminatória. Eu tenho certeza que me cortaram. Então eu não vou mais prosseguir nessa carreira de atleta, eu vou investir na fisioterapia que eu já estava fazendo desde 82. E aí parei de competir e abortei aí o sonho olímpico. Mas era uma coisa que eu gostaria de ter conseguido, uma medalha olímpica. Mas para quem entrou no judô, para perder o peso, emagrecer um pouco, eu acho que eu cheguei longe demais. Hoje em dia eu já estou no 7º dan e consegui me aperfeiçoar enquanto ser humano através do judô. O judô me ensinou muito, né? Eu agradeço assim, a Deus ter colocado Yoshida, Shiozal e todos que passaram no meu caminho para o meu aperfeiçoamento. Sem dúvida. E um sem positivo, medir. O ponto positivo
A filosofia do judô em si, né? Sensei Jigoro Kano ensinou, deixou várias máximas e eu comecei a seguir isso, tornar isso uma religião para mim, né? Eu acho que uma frase que ele deixou é: nunca te orgulhes de haver vencido o adversário. O que venceste hoje poderá derrotar-te amanhã. A única vitória que perdura é a que se conquista sobre a própria ignorância. Eu acho isso de uma sabedoria enorme, né? Ensina a gente a deixar de ser besta, procurar sempre ser humilde, estar sempre aprendendo, estar sempre procurando estudar, se aperfeiçoar, ser humano, ser fraterno com as pessoas. Então, o ponto positivo foi que eu deixei de ser aquele adolescente explosivo e me acalmei na vida, né? Consegui me transformar, e é isso que eu acho que o judô é, uma ferramenta transformadora das pessoas. As pessoas entram engrutecidas no judô. Vem pelo aspecto da luta, né? Vem pelo aspecto do esporte de contato, etc. E a gente vai se apaixonando cada vez mais e vendo que a gente tem que se modificar. Se a gente quer modificar alguma coisa no mundo, a gente tem que modificar nós mesmos, não os outros. Então, o judô me trouxe muita possibilidade de melhoria enquanto ser humano. Então, eu agradeço ao Shihan Jigoro Kano e a todos que seguem essa filosofia junto comigo e que fizeram com que eu tivesse essa visão, né? Uma pessoa muito importante também na minha carreira, que faleceu agora no passado, senti muito, foi o professor Sekine, do Instituto Kodokan, que me convidou para ser parte. Eu sou membro do Instituto Kodokan do Brasil, junto com Odaí Borges, Michio Harada, professor Michio Harada do Mato Grosso foi que me convidou, junto com o professor Odaí Borges e com o professor Sekine. Eles me convidaram para fazer parte desse instituto que procura seguir a filosofia japonesa no Brasil. Então, foi uma honra para mim aquele convite. Eu confidencio aqui a você agora e a todos que estão me ouvindo que eu recebi aquele convite no primeiro encontro de Kodansha. Na verdade, tem um grupo de Kodanshas no Brasil. E aí me botaram nesse grupo. E aí eu falei, tá bom, eu estou no grupo, legal. Agora, o que é ser Kodansha? É usar uma faixa vermelha e branca? Nós precisamos definir o que é isso. O que o Kodansha precisa fazer para fazer o judô crescer? E nós temos que fazer um encontro de Kodansha. Temos que debater isso. O que é que podemos fazer para as coisas melhorarem? Aí eu dei a ideia de fazer o encontro de Kodansha, né? E aí tentei começar a programar esse encontro de Kodansha aqui com o professor Justinei, na Escola de Educação Física. Quando a gente estava se organizando aqui, né, chegamos até a fazer uma pauta e tal. Aí o pessoal de São Paulo lá, com o Daniel Delac, lá no Clube Paineiras, eles fizeram o primeiro encontro de Kodansha lá em São Paulo. Né? O Daniel Delac é um amigo, um abraço para ele. O professor Alessandro Puglia, também é um amigo dedicadíssimo, o Chico do Judô. Eles se uniram e fizeram o primeiro encontro. A CBJ comprou a ideia e começou a fazer o encontro de Kodanshas, né? Então, nesse encontro de Kodansha que eu fui convidado a ser membro do Instituto Kodokan. Acabou o encontro, eles vieram me convidar. Rapaz, eu fui pro vestiário e fiquei chorando sozinho, cara. Trocando a roupa e emocionado pelo convite que eu tinha recebido, que muito me honrou, do amigo Michio Harada, do Sensei Sekine e do Odaí Borges. De achar que eu poderia colaborar de alguma maneira para que o Judô Kodokan possa se desenvolver mais no Brasil. Uma honra para mim. Mestre, vamos nas perguntas. Qual foi a competição mais difícil que o senhor já teve? Joca que fez essa pergunta. O Mundial Universitário, né, meu amigo? Foi difícil demais. Aquela final com aquele japonês, meu Deus. Muito difícil. Os mundiais, né? Mundial, Olimpíada é outro nível. A gente tem nível, né, Aldair? Você sabe, existe o judô praticado a nível municipal, estadual, nacional, sul-americano, pan-americano e mundial. Meu amigo, a nível mundial, toda luta é dura, não tem luta fácil. Então, quando você chega no nível internacional, todas as competições internacionais que eu competi foram pedreiras, meu amigo. Não foi fácil, não. Então, os campeonatos internacionais, a dificuldade, os adversários são todos eles muito fortes e preparados.
João Sena perguntou ao senhor qual o atleta mais técnico que o senhor já lutou. Yasuhiro Yamashita. Eu lutei com ele na luta por equipe aqui no Rio, né? E aí você me perguntou de uma coisa muito triste que eu tenha ficado marcado, né? Na luta Brasil e Japão, eles não colocaram o peso pesado que tinha perdido para mim para lutar representando o peso pesado do Japão. Eles tiraram o Yoshioka, porque eu já tinha vencido o Yoshioka, e botaram Yamashita no pesado, porque o Yamashita foi campeão absoluto com todas as lutas vencidas com menos de 1 minuto. Mas o Yoshioka, para vir aqui nesse campeonato que eu venci, ele na eliminatória lá, ele ganhou do Yamashita. Yamashita teve 2 derrotas na vida dele. Uma para o Endo, que quebrou o pé dele, e para o Yoshioka na eliminatória. Então, eu fui lutar com o Yamashita na luta por equipe. E consegui, logo no primeiro minuto, eu entrei um Haraigoshi de direita nele, que tem isso numa foto aí, que a revista Do publicou. Eu bati o quadril com ele numa velocidade que ele subiu. Ele saiu do chão assim uns 30 centímetros. E eu falei, uai, vou dar ipô nesse homem, meu Deus. Aí, pensando, na hora que eu entrei, né, assim, a puxada da mão esquerda não foi suficiente, ele pesou para minhas costas assim, e eu caí no chão, ele me segurou de Yokushirogatame. Aí eu ganhei dele. Então é uma tristeza. Se eu tivesse dado o ipô nele, eu ia ficar conhecido no mundo inteiro, né, velho? Mas tirar ele do chão, para mim, já foi uma alegria. E a alegria maior ainda foi quando nós descemos do tatame, que era elevado, que o Oliveira montou com aquelas caixas de tomate todas. Nós descemos assim e passei pelo Yamashita. Ele é um gentleman, né? Eu treinei depois com ele em 82 na Universidade de Tokai. Ele é um gentleman, uma pessoa delicadíssima. Ele veio, me cumprimentou, bateu no meu ombro e falou assim: "You are very strong." Eu falei: esse japonês está de sacanagem comigo, ele está falando que eu sou forte. Pô, o cara, esse camarada é um deus, e eu acho ele, assim, tecnicamente excelente. Excelente, excelente. E como pessoa também, um ser humano espetacular. Não é à toa que ele está onde está, né? Presidente do Comitê Olímpico Japonês e um ídolo nacional. Ganhou 9 vezes o campeonato absoluto japonês e vários outros títulos. O Cagiano perguntou ao senhor, quando o senhor assiste o judô atual, qual o sentimento que o senhor tem em relação ao peso pesado, né? O peso pesado, eu confesso que as lutas ficaram, como é que eu vou te dizer, mais dinâmicas. Muita musculação, muita força, e esse fato dos campeonatos internacionais serem pagos em dinheiro fizeram com que as pessoas se tornassem quase que profissionais das coisas, né? Você vê o Riner, o treinamento físico dele, a força técnica, vai para o Japão treinar, se preparar, aquele Shashvili lá da Geórgia, né, que foi campeão mundial, aquele outro Kipalek, o Kipalek também, que era meio pesado, subiu para o pesado, todos muito fortes, entendeu? Muito forte, muito técnico. O próprio o Davi Moura está lutando muito, entendeu? Eu acho que o peso pesado teve um upgrade, sim, do ponto de vista de preparo físico e o preparo técnico. Você vê o Harazawa com a diferença em relação aos demais. Então, os japoneses têm um diferencial. Você vê o Kageura, né? Conseguiu agora vencer o Ted Riner. É um garoto de 20 e poucos anos que nunca tinha tido um título internacional e conseguiu ganhar do Riner numa tática que ele ficou assistindo o Ted Riner várias vezes para tentar fazer aquilo que ele fez. Então, os japoneses têm uma situação diferenciada, que é a escola, que é o Kihon, que é a postura. Eu assisti aqui a luta do Riner com o Harazawa aqui na Olimpíada, no Rio Centro, né? Lá na Olimpíada. E o Riner entrava ultimato, o Harazawa empurrava com a barriga assim e fazia um tai sabaki perfeito. O Riner saía catando ficha assim, 1 metro, 2 metros. Quer dizer, o que é isso? Isso é noção exata de desligar, fazer o tai sabaki na hora certa, cortar a pegada. Isso é fundamento de judô. Isso você não vê
em alguns pesos pesados, tá? Lá do leste europeu, e pessoas que predominam a força. Então, aqueles que estão conseguindo aliar a técnica com a força estão tendo êxito. Porque não é só técnica hoje em dia, não é só força. Você tem que ter força com técnica. Então, o peso pesado hoje em dia é necessário que você tenha força e técnica ao mesmo tempo. Luiz Marco pediu para o senhor descrever aí o Sansão como lutador. Fora da curva, né? O Sansão, para começar, somatotipo dele, né? A gente estuda educação física, endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, longilíneo, brevilíneo, etc. O Sansão ele veio mal programado. Ele veio com as pernas curtinhas, com um tronco mais largo que o meu. Me chamou muita atenção que nós fomos tirar as medidas para fazer roupa, para viajar em 73, na Olimpíada, ou no Mundial, primeiro Mundial que nós fomos. E o Sansão, o tórax dele, né, a medida do ombro, era maior que a minha e de todos os pesos pesados. Então ele tinha um tronco e os braços fora do comum. Eu vi Sansão jogar a gente de Osotogari, que ele só encaixava a perna, não fazia força nenhuma com a perna, era no braço. Além disso, ele tinha uma técnica e tem a melhor qualidade para um judoca, que é força vezes velocidade, potência. Então ele entrava os golpes com velocidade. Então ele era acima da média, ele era acima do padrão, o Edson Leandro. Ele jogou o Casimiro, que afundou o dojo do Oliveira, né? Casimiro tinha 1,90m, quase 2 metros, cento e tantos quilos. E o Sansão conseguiu jogar ele no Ponce na guerra. Aliás, em absoluto, eu perdi para poucos pesos leves. E eu tive 2 derrotas em absoluto para o Sansão. Em 72, quando eu fui campeão brasileiro na Bahia, eu entrei no absoluto. E a minha primeira luta foi com o Sansão, perdi para ele. Ele me fez um vazare de Ponce 8. Depois eu lutei com ele aqui no Rio, mais umas 3 vezes. Aí perdi a segunda vez de novo, tomei outro Ponce 8 dele. E depois ganhei 2 vezes dele, em absoluto. Mas era o que, meu amigo? E tem mais, uma gana para lutar que era brincadeira. O Sansão dava show, né? Ele não lutava, ele dava show. Ele entrava, derrubava as pessoas com menos de 1 minuto. Ele era fora do normal. Mestre, inclusive ontem eu fiquei emocionado, a Daniela Pouzin, na live dela, falar que quando ela estava na Gama Filho, ele pegou num treino... Eu assisti, ele bateu nela, depois deu a faixa de presente, né? Ele tinha um misto, o Sansão, desculpe lhe interromper, mas o Sansão era um misto de explosão, muito impulsivo, muito explosivo, mas ao mesmo tempo, quem conviveu com o Sansão sabia a sensibilidade dele acima do normal. Ele tinha uma sensibilidade acima do normal. Ele percebia as coisas, o senso dele de amizade, de fraternidade, de companheirismo, né? Ele foi um dos fundadores da Associação de Judô de Veteranos do Rio de Janeiro, lá com o pessoal lá do Flamengo, etc., que eu tive uma passagem aí na presidência. E ele vivia esse ambiente do judô. Para ele, as pessoas do judô eram, assim, amigos, entendeu? Sem dúvida, mestre. Eu vou entrar na última pergunta que o Espanha está perguntando aqui da revolta dos atletas na Europa contra os dirigentes. Como foi e qual foi o real motivo, Sensei? O motivo foi o seguinte, nós participamos do Mundial em Viena e depois do Mundial de Viena... Minha esposa trazendo um pouquinho d'água aqui, você quer. 46 anos, cara. Vem cá. Vem cá. Vem cá, ué. Eu tô chamando, vem cá. Não. Eu quero, vem cá. Olha aqui, ó. Não. Essa aqui é minha responsável. Hoje é dia das mães, né? Tem que dar um beijinho nela aqui. Como foi qual foi o real motivo? Me deu 3 filhos maravilhosos, 2 faixas pretas e uma médica. Quer dizer, tem que ganhar um beijinho. Deixa eu te falar uma coisa. Nós fomos no Mundial de Viena. E depois do Mundial de Viena, nós fomos para o Ibero-Americano. Ibero-Americano na Espanha.
E junto conosco foi o professor Naito, o professor Cordeiro com a esposa, e os Cartola nos levaram, a delegação todinha, e nos botaram no Colégio Marista, que o alojamento era num subsolo. E era uma coisa humilde, simples, não era um hotel. Né? E nos deixaram lá, e a comida era aquela comida assim meio de carregação, né? E, e eles foram para hotéis 5 estrelas com a esposa, os dirigentes foram. Isso revoltou a equipe todinha, não foi a mim só não. Então, a equipe toda se reuniu e falou, pô, nós não achamos isso legal. Eu com o joelho machucado, eu tinha machucado com o japonês Takagi lá, estava inchado o meu joelho. E tínhamos que lutar no dia seguinte o campeonato sul-americano. E a equipe achou que foi um desrespeito aos atletas colocar a gente naquele tipo de alojamento e eles tinham condição de nos tirar dali e colocar no lugar melhor. Aí todos se reuniram no quarto e decidiram que não iam lutar. Não vamos lutar, porque isso não é forma da gente ser tratado aqui, ser colocado no lugar que não tem condição da gente ficar. E não vamos lutar, vamos voltar para o Brasil. A equipe achou que não tinha recebido a devida atenção por parte da CBJ, do presidente Augusto Cordeiro, do professor Naito, do professor Nodeira, que era o técnico na época, Sérgio Bahia também estava por lá. Bom, resolvemos que não ia lutar. Chegou no dia seguinte, irmão, só tinha 3 com a mala pronta para voltar para o Brasil. Sansão, Ricardo Campos e eu. Nós 3 mantivemos a palavra, falando, não vamos lutar. Aí o resto da equipe todinha falou, não, isso vai pegar muito mal no Brasil, não sei o quê, nós viemos aqui para lutar, vamos lutar. Eu falei, peraí, ontem à noite nós decidimos que não ia. Hoje de manhã já decidiu que vai? Olha, comigo as coisas não são assim não. Aí Sansão comigo também não, Ricardo falou comigo também não, vamos embora para o aeroporto. Aí nós 3 voltamos. Só que na época, em 75, eu era atleta de São Paulo, eu não era do Rio. Eu ainda estava fazendo educação física lá em São Paulo. Isso foi agosto ou setembro de 75. Meu amigo, eu fui embora para São Paulo. Chegou no Rio, desceu Sansão e Ricardo Campos. E eu fui embora para São Paulo. Chegou em São Paulo, eu desci no aeroporto e fui embora para minha casa. Dormi, etc e tal. Quando chegou no dia seguinte, era um domingo. Quando chegou uma segunda-feira de manhã, eu fui acordado assim por uns 5 ou 6 jornalistas, televisão e tudo, batendo na minha porta para me entrevistar. Gazeta Esportiva, um monte, Folha de São Paulo, Estado de... Rapaz, um monte de repórter. Dizendo, o senhor fez parte do motim de Viena e voltou para o Brasil porque recebeu maus tratos. O senhor teve algum problema digestivo? Eu falei, peraí, rapaz, o que você está falando? Mano? Você não leu ainda jornal? Eu falei, não, tá aí o jornal. Aí o Sansão que desceu e o Ricardo Campos desceram no Rio. O Ricardo não falou nada, mas o Sansão tinha um repórter e perguntou a ele por que vocês voltaram. Ele falou, porque. Aí ele abriu a boca, né? Ele falou, porque a gente ficou num lugar sem condições. A comida, eu comi um bife ontem que me deu disenteria, eu tive indigestão, não recebemos atenção nenhuma. E o Sansão falou que tinha, sabe? Falou que era para falar. E aí eles botaram no jornal, meu amigo, e jornalista acrescentou mais um pouco, né? Rapaz, isso deu uma confusão que eles me convocaram imediatamente para saber porque que eu tinha abandonado. Nós fomos julgados na CBJ, os 3, por abandono da seleção e fomos suspensos. E não lutamos a Olimpíada de Montreal em 76 por isso. Porque isso rolou quando foi no início de janeiro de 76. Nós procuramos nos defender, mas teve lá um julgamento que nós 3 comparecemos, o comitê disciplinar da CBJ, né, se reuniu lá e acharam que nós 3 fomos indisciplinados e que agimos impossível. E aí suspenderam Sansão, Ricardo Campos e eu. Ok, mestre. Faltam 2 minutos para mais ou menos acabar a live. Então eu vou pedir ao senhor que deixe uma mensagem
Mas antes disso, eu quero agradecer ao senhor por o senhor ter aceitado essa live, passado para nós a história. Isso aí é unânime, todos falando que o senhor acrescentou muito. Depois eu vou gravar, não vai ter só os comentários, mas o senhor vai ter a live aí gravada. E a É gente isso que eu vai ia pedir deixar, para você me mandar para eu ficar como arquivo. claro, E eu poder ler todos que entrarem e agradecer depois a eles. Que agora não dá, entra uma coisa atrás da outra e agora parou de entrar também. o senhor vai ter que ver essa live. Para quem agradeceu, o senhor tem que entrar ainda dentro das 24 horas. Mas o que o senhor falou vai ficar gravado para o resto da vida. E se o senhor me Que permite, legal. eu vou publicar para que todos Sim. escute a história e saiba das histórias, né? Que é excelente, tá? Então, o senhor gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos. E muito obrigado mais uma vez, tá, mestre? Aldair, muito obrigado. Eu agradeço demais a você pela sua iniciativa, pela sua competência em saber conduzir, não aqui o nosso bate-papo, mas todas as lives, pela sua postura de colocar sempre o entrevistado como sendo a atração e deixar as pessoas à vontade. Isso, para mim, revela em você uma grande qualidade de saber entrevistar as pessoas. Eu vejo alguns jornalistas que não deixam os entrevistados falarem. E você não só conduz bem, como dá a chance e vai direcionando para que as pessoas consigam externar suas histórias. Então, parabéns a você pela iniciativa, parabéns a você pela condução das lives e agradeço poder ter contado um pouquinho da minha história